O ano é 421, no calendário solsário, no reino de Granwald. A humanidade está à beira da extinção, restando apenas poucos soldados que, para piorar, estão sendo atacados por dragões colossais que, com uma poderosa rajada de fogo, destruíram o portão do reino, dando passagem para os monstros invadirem com força máxima. Um destino inescapável se aproxima, e a contagem regressiva para a extinção da humanidade está chegando ao fim. Vários soldados estão feridos, mas Will garante que irá curar todos o mais rápido possível. Seu colega manda fugir, já que os portões estão caindo e é perigoso demais para um curandeiro do nível dele. Entretanto, o prota grita que não pode deixar ninguém morrer e que, na presença dele, não irá deixar os humanos serem aniquilados. Isso porque, em suas lembranças, uma mulher disse que a vida das pessoas estava nas mãos dele e que, a partir daquele momento, ele seria o maior curandeiro de todos. De repente, um soldado grita por Will e avisa que o general está gravemente ferido. O homem deita o militar e imediatamente o prota começa a curá-lo com todo o seu poder, que fica cada vez mais intenso, chegando ao ponto de regenerar completamente o braço perdido do general. Após finalizar a cura, Jason acorda e todos os soldados comemoram. Will pede para não se preocuparem, já que sempre irá curar, não importa a gravidade do ferimento. Mas o general, após ver que sua mão foi regenerada, dá um soco na cara do prota e avisa que não deveria ter feito isso. Todos ficam confusos sobre o porquê de o general ter atacado do nada, mas ele grita para calarem a boca, saca sua espada e a crava no ombro de Will. Além disso, grita que aquele maldito braço vive o arrastando para a morte e pergunta se ele faz ideia do terror que é a linha de frente, já que um curandeiro fica no conforto da retaguarda. Ele afirma que toda vez que está prestes a ter um fim, o prota vive recuperando o maldito braço e aponta que ninguém mais está querendo lutar. Will não aceita isso, mas ao olhar para os feridos, percebe que ninguém mais tem motivação para lutar. Ele não acredita que sempre quis salvar todos, mas que foi tudo em vão, e isso o deixa em choque. Jason retira a espada do ombro dele e avisa que a humanidade já está condenada, e que, caso queira lutar, é para Will lutar sozinho. O prota pede para esperar, já que os curandeiros não podem usar magia de ataque, e, sem o general, todos estarão indefesos. Porém, de nada adianta, já que o general não dá ouvidos. E, diante dos ataques colossais dos dragões, uma pedra gigante cai em cima de Jason, ceifando sua vida. Will se vê em uma situação difícil e finalmente entende como alguém se sente diante de um monstro tão poderoso. Ele finalmente percebe que apenas observava da retaguarda e que todo o seu estudo em magia de cura foi um desperdício. Mesmo que ele fosse um curandeiro talentoso e mesmo que todos o chamassem de maior curandeiro de todos, no final não serviu de nada. Ele se frustra por não conseguir lutar com suas próprias mãos e parte para cima do dragão, desejando apenas que pudesse voltar ao dia da sua matrícula, já que dessa vez poderia fazer diferente. Após tudo isso, ele abre os olhos e fica confuso sobre onde está. Ele olha para a mesinha do quarto e percebe que tem o guia de matrícula, significando apenas uma coisa. Seu susto maior é quando se olha no espelho. Imediatamente, ele corre e vê uma multidão de pessoas, que foi exatamente o que aconteceu 5 anos atrás. Ele ainda está confuso, já que achou que tinha sido morto por um dragão e não consegue entender como está uma semana antes da sua matrícula na Academia Heilig. Ele acredita que talvez seu último desejo tenha realmente sido concedido e sabe exatamente o que precisa fazer, que é se matricular na Academia Schwartz, a Academia de Magia Ofensiva. Healers não podem usar magia de ataque. Esse é o senso comum para qualquer mago, e ele acredita que deve quebrar essa noção preconcebida. Sabe que terá que escalar inúmeras barreiras, mas tem as memórias da sua vida passada e a magia de cura que dominou. Ele está decidido a lutar com suas próprias mãos para salvar o mundo. Primeiro, precisará entrar na melhor escola do mundo para aprender magia de ataque. Até onde sabe, o sistema de educação da Academia Schwartz é de elite e pode transformar qualquer mago em combatente de primeira linha. Inclusive, conheceu uma garota habilidosa que se formou nessa academia. Ele sabe que o sistema daquela escola é rigoroso e não se lembra se há precedentes para um healer se matricular nesse lugar. Então não sabe o que irá fazer. Em resumo, tudo se trata de dinheiro, já que por ser uma escola famosa, os nobres sempre colocam seus filhos nela. Will lamenta por não ter conseguido trazer o seu dinheiro junto, mas se lembra que esse mesmo dinheiro foi inútil diante da extinção da humanidade e sabia que, mesmo se trabalhasse como healer, não iria juntar dinheiro o suficiente até a matrícula. Neste momento, alguém entra no seu quarto perguntando se ele ainda está acordado. Ele percebe que é sua irmã Ashley e se dá conta de que ela ainda está viva naquele momento do passado.
Ela pergunta se aconteceu algo, pois o olho dele está lacrimejando, e ele responde que não, já que entrou poeira no seu olho. Sua irmã acha isso engraçado, e o prota reflete que naquela vida poderá evitar a tragédia que irá acontecer com ela, e sua magia de cura deve ser o suficiente para isso. Ele se dá conta de que poderá salvar as pessoas que não conseguiu salvar antes, e agradece, já que teve essa ideia graças a ela. Mas Ashley fica confusa, pois não sabe do que ele está falando. Sobre a Aliança das Academias de Magia, ela é uma organização que une todas as academias de magia do reino. Naquele momento, o presidente da aliança também estava servindo como diretor da academia. No entanto, houve um período em que o presidente quase não aparecia por um certo motivo. Na casa do presidente, Marie, que é neta dele, estava acamada, doente, e Alnilam, que é presidente da Aliança das Academias, não saía do lado dela. Ele lamenta pelo healer daquele dia não ter sido bom o suficiente e promete que irá achar alguém capaz. Durante esse período, o presidente ficou completamente ocupado cuidando da sua neta doente, mas, por conta da época não existir uma cura, ela veio a falecer. Entretanto, isso aconteceu na sua última linha do tempo. O prota surge na janela do quarto do presidente, e o velho questiona se por acaso é o Will, o estudante bolsista de Highland. O prota fica surpreso pelo diretor saber disso. Alnilam conta que o garoto é bastante famoso pelo talento em cura, mas confessa que não sabia que era uma criança que entrava escondido pela janela dos outros. O prota dá risada disso, já que não pode ser tão abusado, pois já morreu uma vez e, confiante, diz que pode curar Marie. O presidente fica sério e pergunta quais são as intenções dele, e ele responde que pode falar disso depois, já que primeiro quer a permissão para tratá-la, pois a doença progrediu mais do que imaginava. O velho encara sério e pede para ele mostrar do que é capaz. Will respira fundo e se senta ao lado da cama. Também percebe que o olhar do presidente ficou intenso, como se fosse matá-lo instantaneamente caso desse um passo em falso. O prota tenta se concentrar e, ao pegar na mão da garota, começa a usar sua magia de cura. Ele sabe que sua capacidade de mana diminuiu quando regressou, mas ainda se lembra das fórmulas da magia de cura. A doença da garota se chama Doença de Zora. A cura não deveria ser inventada por mais 2 anos, mas ele sabe que consegue. De repente, Marie abre os olhos, e Will fica contente, contando que irá ficar tudo bem, mas avisa que a estamina dela está esgotada e, por isso, deve descansar. Aos olhos da garota, o prota é um príncipe encantado, o que foi o suficiente para deixá-la morrendo de vergonha. Por conta disso, ela se vira dizendo que sim. O presidente pergunta se ela está realmente bem, e a garota, feliz, responde que sim, e que nem se lembrava mais da última vez que se sentiu tão leve. O velho fica contente em saber disso e diz que está aliviado. Após isso, ele agradece ao prota e avisa que poderá fazer qualquer coisa que ele peça. Will agradece e diz que o pedido não é difícil. Ele explica que tem muita habilidade com magia de cura, mas não quer mais aprender sobre cura. Por isso pede, por favor, para que o matricule na Academia Schwartz. Alnilam pergunta se ele entende o significado de colocar um curandeiro tão talentoso em uma academia de magia ofensiva. Will responde que está ciente, e o velho, vendo o quão confiante o garoto está, se levanta e diz que irá usar a autoridade que possui para isso, e, de imediato, aprova a matrícula dele. Em outro lugar, um homem está sentado lendo o currículo e pergunta para si mesmo se um healer molenga como o Will realmente vai aguentar o tranco da Academia Schwartz. O dia da cerimônia chega e o presidente prepara seu discurso. A Academia Schwartz é especializada em magia ofensiva e possui todos os tipos de instalações, além de possuir uma biblioteca enorme. Tem também alunos influentes para a escola, que recebe diversos apoios. Basicamente, não há instituição melhor para aprender magia ofensiva. Nenhum curandeiro jamais se matriculou naquele lugar, mas o prota sabe que, para mudar o destino do mundo, precisa dar o melhor de si. Entretanto, após as aulas começarem, ele se prepara para lançar uma magia no boneco e, após ativar seu feitiço, falha completamente. O professor avisa que não poderá deixá-lo assistir à aula até que consiga acertar o alvo. O prota pergunta se não pode ensinar como fazer, já que não vai saber praticar se não souber a teoria. O professor responde que ensinar um curandeiro é perda de tempo. Neste momento, outro aluno invoca uma bola de fogo e, empolgado, acerta as costas do Will, que cai no chão sem entender o que diabos aconteceu. Os garotos debocham, já que ele não conseguiu desviar de um mero feitiço, e avisam que a culpa é dele próprio por ser atingido tão facilmente. O professor diz que eles estão certos e manda o prota pedir para a Academia de Curandeiros aceitá-lo de volta. Upus também provoca, mandando-o voltar para os curandeiros bonzinhos. Após tudo isso, já de noite,
O prota respira fundo e reflete que até imaginou que não seria fácil. Afinal, o motivo é que tanto a magia de cura quanto a magia ofensiva usam mana, o poder do espírito. Se a mana é estática ou dinâmica, depende da natureza do mago. Usar mana dinâmica para criar explosões é o que define a magia ofensiva. Já os curandeiros possuem apenas mana estática, então não podem usar magia ofensiva. Todavia, ele sabe que aquela academia é de elite, e por isso acredita que deve haver um método para formar mana dinâmica de alguma forma. Ele sabe que, se aprender a manipulação de mana, poderá converter sua mana estática em mana dinâmica, mas nunca imaginou que seria impedido até de assistir às aulas. Após pensar nisso, ele se levanta, já que se lembrou de sua antiga amiga que se aperfeiçoou naquela academia. Ele tenta pensar em um jeito de se infiltrar na biblioteca, já que não tem permissão para entrar. Neste momento, alguém chama a atenção dele por estar do lado de fora àquela hora, e após se virar pedindo desculpas, Will leva um susto, já que em sua frente está Verônica, sua amiga do passado. Ele não esconde sua surpresa. Afinal, os dois lutaram juntos no mesmo campo de batalha, e ela era uma maga de primeira classe. Inclusive, esteve ao lado dela nos momentos finais. Ele imagina que aquele momento é nostálgico, até que se assusta com a garota apontando a espada para ele. Ela conta que viu um estudante suspeito, então é natural ficar em guarda, e pergunta o que ele está aprontando, ou se por acaso está ansioso para aprender. Will está ciente de que um ataque dela é morte instantânea, e por isso responde que apenas está ansioso pelas aulas. Ela diz que tudo bem, e o prota pergunta se, por acaso, o nome dela é Verônica. Ela confirma, mas questiona se é daquela forma que ele se dirige a uma professora. Ele não entende o que isso quer dizer, já que, em sua vida passada, eles não tinham uma diferença de idade tão grande, e pergunta se ela realmente é professora. Verônica confirma e diz que pulou várias séries, tornando-se professora de imediato a partir daquele ano. Ele diz que entendeu e nem se surpreende, já que ela é extremamente talentosa, e percebe que aquela é uma oportunidade de ouro, já que ela poderia ensinar magia ofensiva. Will conta que quer assistir à aula dela e pergunta como se inscreve. Ela pede desculpas, já que não possui uma turma própria, pois pulou muitas séries. Então, naquele ano, foi instruída como assistente para responder às dúvidas dos alunos, mas confessa que acha estranho, já que, por algum motivo, ninguém nunca pergunta nada. O prota até imagina o porquê, mas sabe que é uma oportunidade perfeita e pede para fazer uma pergunta. Verônica diz que não tem problema, já que é o trabalho dela responder. Will vai direto ao ponto e pergunta o que um curandeiro deveria fazer caso quisesse aprender magia ofensiva. Ela muda seu olhar, já que estava achando o fluxo de mana dele estranho, e conta que finalmente entendeu quem é o aluno de quem todos estão falando. Ele pergunta se ela já sabia disso, e ela responde que um healer aprender magia ofensiva é raro, e que nunca ouviu falar de um. O prota comenta que tem certeza de que existe um método capaz de transformar a mana dinâmica. Ela diz que pode ensinar esse método a ele, mas revela que, mesmo fazendo isso, será impossível para ele usar magia ofensiva. Will não entende o porquê disso, e ela explica que ele possui mana estática demais. Então, mesmo que force a mana dinâmica, ela simplesmente iria se dissolver na mana estática. Ele não acredita que simplesmente não exista nenhuma maneira de um curandeiro usar magia ofensiva, mas ela diz que não faz ideia de alguém que saiba. Will se preocupa, já que seu plano saiu pela culatra, mas sabe que não pode desistir e, por isso, agradece a ajuda e conta que irá pensar a respeito sozinho. Entretanto, enquanto saía, ela chama a atenção dele, já que não terminou de falar, e diz que existe uma maneira de um curandeiro se tornar um mago de batalha. Ele não entende o que isso quer dizer, e Verônica conta que a espada dela é feita de ferro e pode ser usada para derrotar os inimigos, assim como a cadeira é de madeira e pode ser usada para sentar. Entretanto, se balançar demais a cadeira ou jogá-la em alguém, irá derrubar a pessoa facilmente. O prota se assusta com a força colossal que ela tem, mesmo com os braços finos. Verônica finaliza dizendo que tudo depende da forma como a pessoa utiliza as coisas, e o mesmo vale para a mão dela. Ela toca o rosto dele, dando um tapinha de leve. Ele fica envergonhado com isso, até ela dar um peteleco, que é a segunda variação do que poderia fazer com a mão. Ela conta que tudo se resume à aplicação e qualquer coisa pode se tornar uma arma, dependendo de como se use. Ele entende e pergunta se ela está dizendo para usar a magia de cura para atacar. Ela fica feliz por ele ter entendido tão rápido, e Will reflete que nunca havia considerado algo assim. Ela explica que isso é porque os magos de batalha não se interessam por cura e vice-versa. Entretanto, com ele é diferente, já que é uma irregularidade só por ter se matriculado em uma academia de magia ofensiva, e a mana dele não é de um curandeiro puro. Ele acha isso estranho, pois nunca percebeu,
e cogita se essa mudança foi por causa da regressão. Ela manda que ele tenha consciência disso, já que deve abraçar a fúria dentro de si, pois, se utilizar com maestria a magia de cura, poderá esmagar os inimigos. Após isso, no dia seguinte, o Prota segue pensando sobre tudo o que conversou com a Verônica e como isso abriu seus olhos. Além disso, percebeu também que ela não rejeitou o fato de ele ser curandeiro, e, estranhamente, a garota já tinha uma teoria pronta ligando magia de cura à magia ofensiva. De repente, o professor chama pelo Prota e conta que irão falar de batalhas simuladas de 1 contra 1, e ele irá participar e manda apanhar o menos possível, já que colhe o que planta. O professor sorri e avisa que ele irá lutar contra o Upus. Will acha essa armadilha óbvia demais e sabe que o loirinho é de uma famosa família nobre que anda sempre com capangas. Basicamente, o garoto está se aproveitando do nome da família para pagar de mago. Upus começa a debochar e pergunta se, por acaso, vai chorar após ser espancado. Will se irrita com essa personalidade e confessa que na sua vida passada não teria dado importância, mas, dessa vez, a realidade é outra. Ele decide colocar sua teoria em prática e chama pelo professor. Beck avisa que não pode desistir, mas o Prota apenas diz que tem uma proposta para fazer. Em primeiro lugar, caso perca a luta, irá sair da Academia Schwartz. O professor acha essa ideia interessante, mas o Prota avisa que, caso vença, é para deixá-lo frequentar as aulas regularmente. Beck acha isso um absurdo, e o loirinho cai na gargalhada ao ver que tem um aluno se iludindo com algo impossível. Também diz que está doido para quebrar um brinquedo quebrado. O professor sabe que discutir hipóteses será uma perda de tempo e concorda com a proposta. Também pede para ambos os lados se posicionarem e grita para começar. Upus começa a se concentrar para invocar sua habilidade e manda contemplarem sua magia de criação de lâminas. Diz isso e dispara inúmeras lâminas flamejantes. Will também se prepara e, ativando sua magia de cura, começa a desviar em uma velocidade absurda que deixa o Upus assustado, sem entender como isso é possível. O Prota sabe que a verdadeira essência da sua magia de cura é a manipulação da vida. Manipula corretamente a atividade vital e maximiza o poder natural de cura para recuperar o alvo. Upus grita para ele não se achar só porque teve sorte, mas Will não perde tempo e ativa seu reforço físico. Ele pega uma adaga que ia em sua direção e sai rebatendo todas as lâminas. Em seguida, avisa que era exatamente o que precisava e manda se preparar, já que vai usar aquela arma emprestada. Os alunos assistindo ficam confusos, já que não sabiam que um healer poderia usar magia ofensiva. O Prota imagina que não usou magia ofensiva aparentemente, mas ninguém consegue distinguir. Upus se revolta e invoca ainda mais lâminas com o poder que tem e ataca, garantindo que não tem como perder para um curandeiro. Will segue rebatendo todas as armas, e após destruir todas, o loirinho se revolta e cria apenas uma adaga, só que gigante. O Prota percebe que o cara tem um domínio sólido da sua magia única. De fato, Upus tem e ainda adiciona uma rotação no seu ataque, que vai com tudo para cima do Prota. Entretanto, ele bloqueia tranquilamente com sua adaga. Upus fica revoltado com o que está vendo e grita, tentando colocar mais força. Will nota que terá que pôr um pouco mais de reforço físico, e com isso, rebate a adaga gigante, que cai sem causar nenhum dano. Além disso, ele surge nas costas do oponente, avisando que irá curá-lo direitinho após esse ataque e, pronto para vencer, leva um susto, já que, simplesmente do nada, uma parede de pedra é formada em sua frente. O responsável foi o professor, que manda eles recuarem, pois tem outras lutas para realizar. O Prota não gosta nada disso, mas sabe que foi uma vitória, e, por isso, pergunta se poderá frequentar as aulas regulares. Beck, mesmo não gostando disso, responde que poderá sim. Will agradece por isso e vai embora. Ele imagina que a sensação que teve foi da sua magia ofensiva e que foi melhor do que pensava. Isso tudo graças à professora Verônica, já que iluminou seu caminho para poder se tornar um mago de batalha. Já Upus, ainda no chão, pergunta ao professor se, por acaso, o que aconteceu foi um acidente, já que não quer ter que relatar cada detalhe ao seu pai. Então pergunta se, por acaso, entendeu o que quer dizer. O professor responde que sim, já que não podem ter um curandeiro agindo de forma arrogante naquela academia. Após isso, todos vão para a sala de aula. Will fica contente, já que finalmente poderá aprender tudo sobre magia ofensiva. O professor finalmente entra na sala e começa dizendo que irão iniciar a aula de criação de ferramentas mágicas. O Prota se sente nostálgico, já que esse tipo de aula também tinha na academia de Healer. Beck explica que naquele dia irão fazer bombas de gelo. Ele vai distribuir os materiais de acordo com as instruções ao infundir mana. O Prota reflete que, em sua vida passada, só fabricava poções e itens de cura,
mas agora é diferente. A maioria das coisas irá precisar de mana dinâmica, e espera que consiga lidar sem muitos problemas. Ele nota que, na sacola, há fragmento do golem de gelo e galho da árvore da chama em pó. Ele segura o gelo e começa a ler sobre os procedimentos até que percebe algo estranho com o item. Imediatamente, ele ativa seu reforço físico e joga a pedra para longe, que causa uma explosão gigante, como se fosse uma bomba relógio. No local da explosão, materializa-se um gelo gigante, e o professor grita pelo prota, querendo saber o que está fazendo. Ele se defende, já que o item se ativou sozinho, mas mesmo assim tem sua nota reduzida. Todos os alunos debocham disso, assim como o Upus, que deixa claro que tem um dedo dele no que aconteceu. No próximo dia, a aula é de criaturas mágicas. Ele fica olhando a salamandra, e o professor manda quem tiver nota baixa se sentar na frente para prestar atenção. Will sabe que é um problema ficar tão perto de uma salamandra. Mal diz isso, e recebe uma rajada de fogo, que ele bloqueia com uma panela, já que previa algo assim. Beck questiona o porquê de estar segurando um caldeirão. Ele responde que achou necessário, mas tem que ser o item confiscado. O prota finalmente entende como as coisas irão funcionar, e já percebeu que aquela escola não tem a menor intenção de deixá-lo aprender. Ele só consegue pensar em como irá lidar com isso. Do lado, uma garota fica observando tudo o que ele está passando. Depois disso, o assédio continuou, com o loirinho sempre enchendo o saco. O professor também passava problemas que ele nem aprendeu ainda, e até mesmo fora da sala de aula, teve dor de cabeça com pessoas jogando lixo na frente do seu quarto. Até mesmo o supervisor de quarto estava na cola dele, contando que se comportou mal e, por isso, irá ficar sem jantar. Ele volta para sua cama e acha triste todos estarem hostis com ele e sabe da montanha de desafios que ainda tem pela frente. Ele tenta se manter confiante, já que está tendo um progresso, além de que lutou com suas próprias mãos pela primeira vez e venceu. Esse fato o deixa mais animado, já que definitivamente poderá se tornar um mago ofensivo. Além disso, também conseguiu um livro, então poderá revisar as aulas daquele dia. No dia seguinte, já na sala de aula, ele percebe que o professor não apareceu. Também nota que há apenas uma garota na sala com ele. Ele conclui que não há motivos para ficar mais tempo lá dentro e vai conversar com a garota. Ele pergunta se provavelmente a aula foi mudada, e ela responde que talvez sim, e diz que, como o Will foi rejeitado por todos, imaginou que algo assim iria acontecer com ela também, e agora eles são companheiros excluídos e devem se dar bem. O prota percebe que ela é um pouco negativa e que as palavras também têm espinhos, mas, de qualquer forma, ele diz que está feliz por fazer uma nova amiga. Ela também o cumprimenta e pede para serem bons amigos e se apresenta como Erica Glenn. O prota diz que está fazendo amizade pela primeira vez, e ela comenta que é compreensível, já que um curandeiro certamente teria problemas naquela academia. Além disso, diz que também não possui amigos, e ele acha engraçado, já que ambos estão no mesmo barco. Will acha incrível como a discriminação contra os curandeiros é forte naquela academia, e isso o faz lembrar que, em sua vida passada, foi reconhecido bem rápido como o curandeiro do reino, então não experimentou aquele tipo de tratamento. Porém, na academia de magia ofensiva, o preconceito é forte, já que até para simplesmente estudar está sendo difícil. Ela chama a atenção dele e pergunta o porquê de ter decidido estudar em Schwartz. Will vai direto ao ponto e conta que percebeu que ter nascido curandeiro não é desculpa para desistir dos sonhos. Ela não entende muito bem isso, e ele apenas diz que tem alguns motivos pessoais e pergunta sobre ela. A garota fica sem saber o que dizer e responde que é de uma pequena família nobre das províncias, mas nenhum filho homem nasceu na família, e os pais dela ficaram preocupados que a linhagem acabasse, então ela deveria focar em magia ofensiva para, quem sabe, se tornar chefe da família. O prota entende a situação dela, já que de fato se formar em Schwartz tornaria isso possível. Ela concorda, mas explica que não tem talentos para magia ofensiva, e não ter amigos só piora isso. Mas conta que agora tem um amigo, e contente, comenta que achou alguém que tem mais dificuldades que ela, então não ficará ansiosa se as notas forem ruins. Ele não entende como ela pode dizer isso com um rosto tão alegre, mas agradece pela boa intenção dela. Porém se vira, já que as coisas podem sair de um jeito bem diferente do que ela imagina. Erica questiona o que quer dizer com isso, e ele apenas pede para primeiro encontrarem a sala em que realmente está tendo aula, e os dois vão para fora. Após um tempo, eles finalmente encontram e pedem desculpas, já que não sabiam que a sala tinha mudado. Beck diz que não quer saber disso e, aproveitando a situação, manda resolver o problema que está no quadro. Erica fica inconformada, já que acabaram de chegar e não há possibilidade de Will saber de algo. Por outro lado, ele segue analisando,
E o professor diz que se acertar, irá ignorar o fato de ter atrasado. Se errar, irá perder pontos. Upus aproveita para debochar, já que nesse ritmo irá ser reprovado em pouco tempo. Will não se deixa abalar, pega o giz e começa a escrever no quadro, deixando todos surpresos, já que não sabem se está chutando ou algo assim. Ele finaliza sua resposta e pergunta ao professor o que acha. Beck simplesmente não acredita no que está vendo. E, sem opções, manda eles se sentarem, já que está correto. Upus não entende como isso é possível, assim como a Erika, que, olhando para o Will, se questiona como ele conseguiu isso. Após a aula, Erika não se aguenta e pergunta como ele conseguiu resolver o problema de antes. Ele conta que era basicamente uma aplicação que tinha nos livros e que havia estudado aquilo. Ela não acredita no que está ouvindo e pergunta se ele realmente leu o livro gigante sozinho. O prota imagina que leu pela primeira vez no dia passado e que, definitivamente, os livros de Schwartz são dignos de serem os melhores do mundo. O livro abrangia uma ampla gama de conhecimento de forma eficiente e, mesmo que não tenha aptidão mágica, sempre foi bom em estudar na sua vida passada, e isso ajudou a entender a magia ofensiva. Ele pensa nisso tudo, já que ficou acordado até tarde e está gostando muito de magia ofensiva. Mas a Erika não esconde sua surpresa, já que é um conteúdo extremamente difícil e ela acreditava que ele tinha abandonado os estudos. Isso a faz questionar se é ela quem irá sofrer bullying dali para frente, e pede para não deixá-la para trás. Will pede para ela não se preocupar, já que vai ensinar tudo o que entendeu. Afinal, são amigos. Ela chora de emoção e agradece por isso. Will está ciente de que não entrou na escola para fazer amigos, mas acredita que ter a Erika ao seu lado é uma coisa boa. Ela comenta que a próxima aula é magia ofensiva básica. Ele já imagina que é justamente a aula em que vivia sendo reprovado e por isso foi excluído de todas as aulas. E conta que infelizmente ainda não consegue usar magia ofensiva básica. Entretanto, tem uma ideia quanto a isso. E é justamente aí que a Erika entra para ajudar. Todos os alunos vão para o local. E Will imagina que existem a magia ofensiva básica e a magia única. A ofensiva básica é a magia construída para que qualquer um possa aprender. Por outro lado, a magia única é algo que apenas um mago em específico pode usá-la. Até mesmo naquela academia existem aulas para aprender a magia ofensiva, ou para refinar sua magia única. Ele sabe que pelo menos a magia básica ele poderá frequentar, mesmo conhecendo apenas magia de cura. Porém, o primeiro passo é necessário usar uma magia ofensiva básica. O professor comenta que ele está indo bem nas aulas teóricas, mas péssimo nas práticas, e avisa que será reprovado caso não consiga usar uma magia ofensiva básica. Ele diz que entendeu e se posiciona, já que será necessário lançar uma bola de fogo no alvo. Beck conta mais uma vez que, se não fizer isso, não poderá avançar de forma alguma. Diz isso e imagina que Will usou magia de cura na batalha passada, e ficou sabendo que esse buff melhora os movimentos do corpo. Por outro lado, caso não consiga usar uma magia ofensiva básica, não poderá mais frequentar as aulas. Enquanto pensava nisso, vê o prota sorrindo e não acredita que o garoto ainda tenha cartas na manga. Sua maior surpresa vem em seguida ao vê-lo segurando uma bola de fogo na mão. Will fica contente, já que aparentemente ninguém percebeu. Isso porque, momentos antes, ele pediu a Erika para criar uma bola de fogo com magia ofensiva básica e a infundiu na cauda da salamandra. Sua estratégia é continuar curando a cauda enquanto a segura em sua mão. Ela pergunta se não dói e ele responde que é um curandeiro, então não é nada demais. Ela fica surpresa, já que está ciente de que, mesmo para os curandeiros, isso é algo muito difícil e já nem sabe mais quem ele é. De volta ao presente, ele continua com sua estratégia para fazer aquele fogo parecer uma bola de fogo e lança contra o alvo, conseguindo queimar com sucesso o boneco. O professor simplesmente não acredita no que está vendo e imagina que, de fato, o que viu era uma magia ofensiva básica, e não sabe mais se Will realmente consegue usar esse tipo de magia. Não tendo opções, ele diz que ele passou, e todos ficam fuxicando sobre isso, exceto Upus, que fica morrendo de raiva. Ele vai até a sala de aula para reclamar, e o professor admite que também não sabe como é possível um curandeiro ter usado magia ofensiva. O loirinho diz que não se importa mais com isso, já que foi desafiado, e por isso não quer um curandeiro na sala de aula, então ameaça, dizendo que, se contar ao seu pai, poderia dissolver completamente aquela turma. Beck se desespera com isso, e o garoto manda usar os métodos que quiser, já que quer apenas Will fora da vista dele. O professor acha problemático e sabe que corre o risco de ser descoberto, pois é diferente de um bullying. Ele sabe que precisa proteger sua posição e acha o cúmulo um curandeiro agindo de forma arrogante, e garante que não irá deixar um curandeiro de 15 anos arruinar sua vida, e por isso, irá tomar as responsabilidades com suas próprias mãos.
Após a aula no campo de treinamento, o prota pergunta ao professor do porquê de ter sido chamado. Beck conta que Will está confiante demais ultimamente, e que isso não foi um elogio. Ele aponta que um curandeiro não pode ser tão arrogante, que ainda faltou a várias matérias e quer saber como planeja compensar isso. O prota percebe a dor de cabeça que vai ter e responde que aprendeu o conteúdo com uma colega e acredita que não deve haver problemas. Beck diz que um aluno não decide isso e que a reposição de aulas será obrigatória. Dito isso, avisa que terá uma batalha simulada naquele exato momento. Will não acredita que o cara está querendo uma batalha de professor contra aluno, mas Beck avisa que dará uma vantagem, já que, se conseguir acertar pelo menos um golpe, terá passado no teste, mas avisa que não pode fugir. O prota fica em silêncio, e o professor imagina que é impossível os ataques de um curandeiro atingi-lo, e que, assim que vencer, irá mostrar a diferença esmagadora de poder entre os dois. O prota diz que aceita, e o professor, sem perder tempo, começa usando sua magia. Will se lembra que a habilidade do professor cria paredes de pedra, e o chão, que mal começa a se mexer, se levanta, forçando-o a desviar. Entretanto, mesmo desviando, ele leva um susto, já que, a partir da parede, outro ataque surge, quase acertando dessa vez. Ele fica cada vez mais sob pressão, e Beck pergunta o que há de errado e se vai ficar só desviando. Ele percebe que o professor está usando o solo existente para aumentar a velocidade de criação, mas, por outro lado, não é tão rápido que não consiga desviar. Ele parte para o ataque dessa vez, e o professor ativa outra magia, criando duas paredes de pedra a fim de esmagar Will. Contudo, ele consegue desviar saltando para o ar e, cheio de confiança, ataca com tudo. Porém, Beck cria uma armadura de pedra em volta do seu corpo para bloquear o golpe, e em seguida ataca criando espinhas pelo chão. Ele dá risada, já que alguém tão fraco jamais iria conseguir atravessar sua armadura, que é dura como ferro. Além disso, aponta que nunca ouviu falar de um curandeiro usando magia ofensiva. O prota respira fundo e diz que, através da magia de cura, estudou profundamente o corpo humano. Afinal, o corpo não aguenta o próprio poder e, caso o libere de uma vez, pode até quebrá-lo. Beck tenta falar algo, mas Will o interrompe e avisa que, mesmo se remover o limitador para liberar mais poder, o corpo não ficará ileso. Entretanto, como é um curandeiro, isso é irrelevante. O professor se assusta com o poder à sua frente e aponta que uma habilidade dessas não será suficiente para quebrar sua armadura de ferro. Will, empolgado, pede para testar, e com seu poderoso soco sem o limitador, arrebenta completamente a armadura, além de quebrar a cara do seu oponente com um único murro. Ele avisa que não deve decidir os limites de um aluno e fica contente por ter recebido a ideia de Verônica para usar a magia de cura a seu favor. De repente, o professor recobra a consciência e ataca com tudo, com intenção de matar. Will desvia por pouco e, ao olhar para frente, percebe que Beck está extremamente furioso. O prota conta que o combinado foi passar no teste caso acertasse um ataque, mas Beck manda calar a boca, já que não tem nenhuma testemunha, e cria outro círculo mágico, atacando mais uma vez, já que é inaceitável admitir que foi acertado por um curandeiro. Will respira fundo e explica que liberar o limitador não é só para dar soco. Então, com uma velocidade absurda, salta na direção do professor, que simplesmente não acredita como o prota se aproximou tão rápido e também sabe que sua armadura de ferro, tecida da terra, não chegará a tempo. Então tudo o que pode fazer é fechar os olhos. Entretanto, nada acontece e, ao abrir, percebe que o punho do prota parou antes de acertá-lo. Porém, o punho vai se aproximando lentamente até finalmente acertar, e ele não entende, já que parece que o tempo está devagar. Will continua com seu ataque, e a dor permanece a todo momento. Beck conclui que o que está passando é muitas vezes pior do que ser atingido normalmente, e inclusive não consegue suportar, mas também não consegue escapar, ou sequer expressar sua dor. Então tudo o que deseja é que acabe logo. Dito isso, o soco o arremessa para longe, e o prota, sorrindo, dá as boas-vindas de volta e conta que, para ele próprio, foi apenas um instante. O professor questiona o que aconteceu, e Will pede para se acalmar, já que irá explicar como um verdadeiro professor deveria fazer. Ele conta que, no momento em que o punho atingiu ele, lançou uma magia de aperfeiçoamento sensorial e, originalmente, é uma habilidade usada para curar os olhos ou ouvidos das pessoas. E como usou bastante para aumentar seu tempo de reação, dessa vez lançou em excesso no professor. Como resultado, os sentidos dele ficaram aguçados, fazendo um segundo parecer uma eternidade. Após essa explicação, ele coloca a mão no ombro de Beck e pergunta se dessa vez passou na aula de reposição. O professor responde que sim.
Mas antes de sair, o prota avisa que tem mais uma coisa para contar, já que até entende que é difícil eliminar atitudes discriminatórias enraizadas, mas com sua aura terrível, garante que, se continuar atrapalhando seus estudos, irá mostrar o que é sentir dor de verdade. Afinal, só quer frequentar as aulas e não quer incomodar ninguém. Dito isso, e com um sorriso no rosto, pergunta se por acaso irá atender esse pedido. Após isso, ainda na academia, Beck está caminhando e não consegue entender o que diabos o prota é, já que nunca ouviu falar de um curandeiro tão poderoso ofensivamente. Além disso, a força de vontade que expressou se assemelha até mesmo a uma intenção de matar. Ulpus vê o professor se aproximando e pergunta se já acabou a aula de reparação do Will, e fica contente, já que o garoto está um passo mais perto da expulsão. Porém, a realidade é outra, e Beck grita para calar a boca e manda nunca mais mexer com o prota novamente. Conta que está dizendo isso pelo próprio bem do garoto, já que é um erro pensar no Will apenas como curandeiro. O loirinho avisa que não quer ouvir isso e pergunta se esqueceu que poderá relatar as coisas ao pai dele. O professor, sem paciência, manda fazer isso, mas diz que não acredita muito, já que, se os pais dele fossem fazer algo, não iria precisar de um professor intervindo, e manda tomar cuidado com o futuro, já que terá muitos problemas sendo encrenqueiro. Diz isso e vai embora. Ulpus dá um soco na parede, já que não conseguiu o que queria. Alguns dias depois, o prota termina sua leitura e se sente aliviado, já que o professor está colaborando e também acredita que disse algo ao Ulpus. Graças a isso, ele pode se concentrar nas aulas. Afinal, para mudar o futuro da extinção da humanidade, precisa ficar muito mais forte. Ele sabe que usar a magia de cura para se aprimorar foi uma boa ideia, mas está apenas socando as coisas com toda a sua força. Basicamente, o aprimoramento sensorial só é bom para a intimidação, então tem um novo caminho para percorrer. Por isso, ele vai se encontrar com a Verônica e questiona o que ela acha a respeito. Ela pede para, antes, deixar dizer uma coisa, e o parabeniza, já que tem sido o assunto do momento entre os professores, e já que é uma grande conquista um curandeiro acompanhar as aulas do Schwartz. Ela revela que a maioria dos professores não parecia satisfeita. Will já esperava por isso e pergunta se, por acaso, escondeu o fato de ter dado alguns conselhos para ele. Ela responde que não exatamente, já que não conversa com os professores e simplesmente não houve uma oportunidade para mencionar. Ele imagina que até mesmo a Verônica está isolada dos outros e diz que está feliz, já que, graças aos conselhos dela, ele progrediu muito bem e só lamenta caso ela tenha ficado em uma situação ruim. Verônica diz que não se importa com isso e, na verdade, ela também é grata. Will não sabe do que se trata, e ela explica que nunca ouviu dizer de um curandeiro com magia ofensiva, e por isso, sempre esteve curiosa para saber como seria um curandeiro lutador. Ele não gosta nada dela sacando sua espada sem mais nem menos, e ela diz que quer saber o nível atual dele. O prota pede para esperar, mas ela avisa que não há espera no campo de batalha e, em um piscar de olhos, avança e ataca com tudo, forçando o prota a bloquear com sua adaga no susto. Ele sente a força dela, que, para piorar, começa a atacar em todas as direções. Will não gosta nada disso, já que, mesmo aumentando sua velocidade de reação, mal está conseguindo bloquear e, só então, percebe que a professora não é apenas rápida, já que os movimentos também são refinados. Ele sabe que há um limite para se forçar a acompanhá-la aprimorando suas habilidades físicas e talvez tenha uma chance com a velocidade que ainda não mostrou. Ele decide pegá-la de surpresa e, aprimorando ainda mais sua velocidade, ataca com tudo na direção do rosto dela. Por um momento, ela se surpreende com isso, mas, segurando sua espada, ela se abaixa e contra-ataca, cortando a adaga dele ao meio. Em seguida, guarda sua espada e confessa estar surpresa, já que ele a forçou a usar sua magia da espada. Ele não entende se isso é bom ou ruim, e ela diz que, a princípio, acreditou que ele estaria no nível de um curandeiro que pode lutar como um mago ofensivo, mas as habilidades que demonstrou estão muito acima da idade dele. Também cita que gosta de pessoas com ambições e percebeu que ele não está satisfeito apenas com o aprimoramento físico. Ele responde que sim, já que, não importa o quanto remova o limitador, ainda se sente limitado com o que pode fazer. A Verônica pede para não se preocupar, já que a magia de cura pode abrir muitas portas além do aprimoramento físico, e acredita que talvez ele esteja carente de combate real e que as ideias irão surgir após esse tipo de experiência. Diz isso questionando se, por acaso, ele não percebeu isso com a luta que acabou de ter. Ele percebe que é verdade e pergunta se, por acaso, deve continuar tendo batalhas simuladas contra ela. Verônica responde que não é ruim, mas que haverá um treinamento de campo de subjugação de monstros. Esse nome chama a atenção dele, já que na sua vida passada,
também teve isso em conjunto com outras academias. A Academia de Magia Ofensiva Schwartz, a Academia de Magia de Cura Heiligt e a Academia de Espadas Silbern. Basicamente, os alunos de cada academia formarão grupos que aceitarão pedidos de subjugação reais. Ele decide que, nessa nova vida, irá derrotar o máximo de monstros possível para mudar o futuro, já que será sua primeira subjugação de um monstro. A Verônica observa isso e comenta que, para participar, as habilidades dele devem ser reconhecidas no exame de seleção da academia e, inclusive, ouviu dizer que há um aluno chamado de prodígio entre os calouros daquele ano e, por isso, deve almejar o primeiro lugar entre os colegas de classe. O prota conta que quer saber mais, e ela explica que são cerca de 100 pessoas que se candidatam todos os anos. Ele reflete que a Heiligt havia tido tão poucos candidatos que qualquer um poderia participar e, inclusive, tem bastante memórias desse lugar e nem sabe como seu antigo instrutor está. Verônica revela que há boatos de que o prodígio ultrapassou alguns professores, então o primeiro lugar não será fácil. Will questiona se por acaso ela não conheceu esse tal aluno. Ela responde que não, já que aparentemente existe um professor cuidando particularmente desse prodígio e pede para não se preocupar, já que ela irá ajudá-lo com o treinamento. O prota fica extremamente contente com isso e agradece. Um tempo depois, na seleção do dia da prova, ele imagina que o tempo passou muito rápido e sabe que se preparou o máximo possível. Neste momento, alguém chama por ele. Era o presidente da aliança da Academia de Magia e da Academia Schwartz. Ele conta que já faz um bom tempo que não se veem e pede desculpas por não ter dado a devida atenção, mesmo ele tendo salvado a neta dele. O prota diz que não tem problema, já que passou por dificuldades no começo, mas está muito bem, e conta que também está de olho no exame de seleção. Neste momento, alguém aparece dando risada e pergunta se, por acaso, é uma piada estar de olho no primeiro lugar. Este é o Bode, supervisor do treinamento de campo. Will imagina que conheceu esse cara na sua vida passada. Aquele é o Bode, o Relâmpago Roxo. Alcançou feitos heróicos na Grande Guerra e lamenta por não ter boas lembranças. O cara pega ele pela roupa e, transbordando sua aura, diz que o combate é um mundo de talento. Logo, ser um curandeiro significa que não tem chance nenhuma de vencer. Will não esboça nenhuma expressão, e o presidente avisa que o exame começará em breve e, por isso, não há motivos para discutir. Bode conta que aquela é a forma que ele educa os outros e aponta que a pessoa ao lado dele é o Sirius. O prota logo percebe que aquele é o prodígio que precisa derrotar para chegar ao primeiro lugar. Ambos se encaram por um momento, e o velho dá risada, mas ressalta que está quase na hora e, por isso, não podem ficar parados. Todos vão entrando até que a arena fica completamente cheia. Os estudantes também ficam em posição, e o prota pergunta a Erika se também vai participar. Ela lamenta, já que, se não participar, terá a sua mesada cortada. Já Upus fica encarando com todo o ódio do mundo. O presidente vai diante de todos e conta que está orgulhoso por ter tantos inscritos. Revela também que a rodada preliminar que estão prestes a realizar terá um tempo definido, e todos que estiverem de pé avançarão para o evento principal. O prota imagina que 100 pessoas sobrevivendo naquele lugar apertado será problemático. Mal pensa nisso, e o velho ativa seu círculo mágico, já que sabe que todos estão pensando que o lugar será apertado, e cria outro círculo mágico ainda mais deslumbrante, que pega toda a arena. Os alunos não entendem o que é, já que se parece mais com um céu estrelado, e, após Alnilan levantar seu cajado, ele teleporta todas as pessoas para uma floresta. O prota percebe que é justamente a floresta atrás da academia. O diretor ainda entra em contato com todos, revelando que os teleportou aleatoriamente. Com isso, poderão evitar oponentes fortes ou cooperar com conhecidos. No entanto, a posição inicial depende da sorte. Will fica surpreso com a capacidade de teleportar tantos ao mesmo tempo em instantes. O velho ainda declara oficialmente o início do exame. O prota imediatamente se move, indo para o alto de uma árvore, e oculta sua presença. Ao fazer isso, olha para o lado e percebe várias pessoas brigando. Um aluno usa seu golem de pedra, enquanto a garota avança com seu martelo mágico. Por último, outro jogador ativa seu bafo congelante no meio da batalha. Will percebe que é uma boa oportunidade para ver várias magias ofensivas e também poder usar algumas delas. O jogador com o golem vence todos os outros e comemora, já que sabia que era tão forte. Porém, o prota aparece em suas costas, pega na sua cabeça e usa sua habilidade Separação de Consciência, que faz o cara apagar no chão. Ele imagina que usou a manipulação do fluxo de força vital para fazer o oponente desmaiar, e como o requisito é segurar a cabeça do jogador, então é difícil usar, mas comemora essa técnica que desenvolveu em um treinamento especial com a Verônica. Neste momento,
Ele nota algo e desvia de várias adagas que foram em sua direção. Ele logo percebe que tipo de adaga mágica é. E, respirando fundo, olha para o Upus e diz que, pelo visto, o garoto nunca aprende. O loirinho questiona do que está falando, já que está apenas tentando passar na prova, e avisa que irá usar todo o poder que tem. Os três se preparam para atacar. Upus usa sua magia de criação de facas. Seu colega usa a magia de encantamento de veneno. E por último, o outro cara usa a magia de replicação das sombras. Upus manda se preparar, já que é impossível desviar de tantas adagas envenenadas, e lança todas elas sem dó nem piedade. Will reflete que poderia simplesmente curar o veneno como a gente cura, mas decide fazer diferente. Então usa sua habilidade, e todas as adagas são bloqueadas. Eles se assustam com o que estão vendo, já que simplesmente um golem de pedra surgiu bloqueando tudo. O Prota imagina que a magia de cura só funciona em seres vivos, porém, o golem tem um mecanismo que se move automaticamente usando o sangue do conjurador. Logo, se der força vital, pode simplesmente controlá-lo. O golem parte para cima dos garotos, acerta um soco em cheio em um deles e senta em cima do outro. Upus grita indignado, já que seus colegas foram derrotados facilmente. Mas o Prota surge na frente dele, pega em seu rosto e manda dormir tranquilamente. Após isso, ele vai batalhar com outros alunos usando o seu golem enquanto observa de cima da árvore. Neste momento, ele leva um susto, já que um redemoinho colossal apareceu ao lado deles. Ele não entende o que aconteceu até que esse redemoinho se vira para eles, destruindo tudo no caminho, além de causar um rastro de destruição, vencendo as duas pessoas e o golem. O Prota fica surpreso com esse ataque até que olha para o lado e percebe que o responsável foi o prodígio Sirius. Ele fica pensativo se deve testar sua carta na manga até que ouve uma voz mandando todos pararem. É o diretor, agradecendo os esforços de todos e anunciando que os 4 restantes passaram das fases preliminares. Além disso, o evento será no dia seguinte, e por isso, o teleporte irá levá-los para descansar. O Prota olha bem para os Sirius e percebe que o garoto também está ansioso, e assim, todos são teleportados de volta. Já no seu dormitório, Will pensa sobre o evento principal e o que deveria fazer até lá. Já em outro lugar, os capangas do Upus perguntam se não fizeram o suficiente, já que o Prota é realmente forte e inclusive curou eles enquanto estavam desmaiados. O loirinho manda calar a boca e diz que eles são de famílias nobres fracas, e por isso não entendem, e que ser desprezado por um curandeiro é inaceitável. Ele fica imaginando o que aconteceria se seu pai descobrisse. E os 2 garotos, sem muito o que dizer, apenas se viram para ir embora, além de mandarem o Upus fazer o que quiser sozinho, já que eles não querem se machucar mais. O cara fica ainda mais furioso e diz que não precisa derrotar o Will com magia para eliminá-lo. O Will percebe que alguém está batendo na sua porta e abre, já tendo um mau pressentimento. Era o Upus dando boa noite e dizendo que está uma noite adorável. O Prota pergunta o que está tramando, e ele responde que apenas quer uma conversa pacífica. Ele conta que sinceramente odeia os curandeiros, e fez várias coisas para o Prota ser expulso. Will se lembra bem, apesar de ter contra-atacado algumas dessas coisas. Upus diz que deveria ter sido direto desde o começo e, por isso, muda sua expressão, mandando sair da academia de uma vez. O Prota diz que até respeita por ter coragem de falar isso, mas questiona o porquê de o antagonizar tanto. Upus não entende a pergunta, já que não precisa de um motivo para desprezar os curandeiros. Isso porque na família dele, qualquer um que nasce curandeiro é enviado para uma família remota. Cita seu irmão mais velho, que era assim, e, mesmo quando era zombado, simplesmente ria. Isso porque um mago ofensivo orgulhoso e um curandeiro patético são completamente diferentes. O Prota diz que entendeu os ensinamentos profundos de uma família nobre e prestigiada. Upus agradece por ter entendido, e mais uma vez, pede para sair da Academia Schwartz, já que não é lugar para curandeiros. E ainda pergunta se por acaso não tem uma família com quem se importa. Ele não gosta nada de ouvir isso. E o garoto explica que pediu aos seus servos para investigar e descobriu que o Prota cresceu com sua irmã mais nova, e caso dê as ordens, algo de ruim poderá acontecer. O Prota fica em silêncio por 1 minuto, agarra o pescoço do idiota e o joga contra o chão. Em seguida, pega o braço dele e avisa que já está decidido a fazer o que irá fazer. Upus se desespera e pede para parar, mas é tarde demais e tem seu braço quebrado. O garoto, sem fôlego, avisa que não tem como se safar disso, já que, se mostrar para qualquer um na academia esse braço quebrado, ninguém ficará em silêncio. O Prota conta que não tem problema, já que irá curá-lo completamente, e após fazer isso, quebra mais uma vez o braço, causando uma dor colossal no otário, que só consegue ficar se tremendo no chão.
Porém, o Will não para por aí e cura mais uma vez o braço. E o garoto, sabendo o que vai acontecer, implora para que pare. Só que ele diz que uma coisa é mexer com ele próprio, outra coisa é mexer com sua irmã, e por isso, continua causando toda a dor imaginável, já que teve que chegar a esse ponto. Upus não suporta tanta tortura e conclui que o Will é o demônio na pele de um curandeiro, e por isso, garante que nunca mais irá se envolver com ele, já que do contrário, sofrerá pior do que a morte. A noite vai passando com muita tortura até que o prota se despede do garoto, pedindo para não esquecer a promessa que fez de não encher mais o saco. Ele sente um alívio no peito e que provavelmente irá dormir muito bem. Já no dia seguinte, ele está no local do evento principal e estão presentes o diretor, o supervisor, a Verônica e outras pessoas. Will fica empolgado com o que virá em seguida e se surpreende, já que a Erika também conseguiu e será sua oponente. Ela explica que criou paredes de chamas e uma estratégia de cerco e deu sorte, já que ninguém se aproximou. O prota fica surpreso, já que um mago ofensivo jogando na defensiva é bem raro. De qualquer forma, ainda está impressionado por ela ter conseguido sobreviver fazendo apenas isso. Erika pede para pegar leve com ela, já que são amigos, e diz que irá almejar uma avaliação melhor. O instrutor manda começar a partida, e ela não perde tempo e lança sua bola de fogo. Will bloqueia com seu braço e fica contente, já que aquele nível de poder pode ser facilmente curado. Entretanto, as chamas ficam cada vez mais poderosas, e ele logo percebe que tem algo de errado. Ela lança outra bola de fogo, mas dessa vez, ele não deixa ser atingido e imagina que provavelmente é a habilidade única da Erika, já que as chamas não se apagam de jeito nenhum. O fogo, mesmo não sendo tão poderoso caso não for apagado, é perigoso ser atingido repetidas vezes. Ele se lembra de quando pegou a bola de fogo emprestada da Erika e colocou na cauda da salamandra, mas aparentemente a habilidade única dela teve influência. Só agora faz sentido o porquê de as pessoas terem tido dificuldades para atravessar a parede de fogo dela, já que é praticamente infinito. Isso reflete muito bem a personalidade persistente dela. A plateia elogia a garota e manda acabar com o curandeiro de uma vez. Erika fica imaginando se realmente consegue derrotar o Will e pede para ele se render de uma vez. O prota extingue o fogo aumentando sua produção de magia de cura e diz que está na hora de contra-atacar, mas ela não gosta nada disso e dispara outra bola de fogo. Ele gosta da ideia do fogo não se apagar e resolve pegar a habilidade emprestada, já que poderá usá-la para contra-atacar. Dito isso, ele cria seu soco flamejante usando o fogo dela. E a Erika, vendo que está em apuros, desiste antes de ser atingida. Ela cai no chão se tremendo, e o juiz anuncia que o vencedor é o Will. Ele percebe que a vida de curandeiro não é fácil, já que está sendo vaiado mesmo vencendo. Em contrapartida, a plateia manda a garota não desistir, já que é uma maga ofensiva. Ela fica triste, já que estava sendo apoiada e mesmo assim perdeu, mas ele pede para não se preocupar, já que definitivamente lutou bem, e curando a mão dela diz que ela tem uma chance de passar. Erika fica surpresa com todo o cuidado que ele tem, até que o bode aparece em suas costas, dizendo que algo assim não irá acontecer. Ela leva um susto com o grandalhão, e ele aponta que os curandeiros são lixos, e se render perante um lixo é mais lixo ainda. Então, com sua aura assustadora, manda ele embora de uma vez, já que obviamente falhou. Ela se desespera e sai correndo, e o Will pergunta se não é inadequado falar com um aluno desse jeito. Ele avisa que é o supervisor, e por isso, se os participantes parecerem de baixo nível, precisa dizer a eles. Ele se vira contando que apenas uma pessoa irá passar naquele ano. Com isso, outra pessoa aparece atrás do prota. Era o Sirius, já que a próxima luta é dele. O garoto passa reto, mas antes o Will pergunta se pensa o mesmo que o professor. Ele responde que, no final, tudo se resume à força e que o bode está certo porque é poderoso. O prota diz que entendeu, mas antes o Sirius conta que, pelo que percebeu, o prota não é fraco e por isso prefere estar certo. Will fica sério e para pensar no Sirius, já que se lembra que em sua vida passada, ouviu dizer que tinha um mago ofensivo aterrorizante na idade dele. Era um garoto que sempre tinha controle de tudo nas arenas e vivia vencendo os combates. Um tempo depois, a partida final chega entre o Will e o Sirius. O prota conta que aparentemente só será reconhecido caso vença e garante que isso irá acontecer. Sirius diz que entendeu, e o juiz manda começar a partida. Imediatamente, o garoto carrega sua magia e dispara. Will consegue desviar e, carregando seu aprimoramento físico, avança com toda velocidade. O garoto percebe essa aproximação e cria um vortex em volta dele, que força o prota a recuar. Ele percebe que não vai conseguir se aproximar facilmente, e os dois se encaram, já que a partida só está começando. Sirius prepara o seu ataque e dispara uma poderosa rajada de vento. O prota percebe que não é um simples tornado, já que está em grande escala, e sabe que, naquele ritmo,
será expulso do ringue. Por isso, decide usar uma das suas cartas na manga e, tocando no chão, faz criar uma raiz que se torna uma árvore gigante. Erika, assistindo, cogita se aquilo também é magia de cura e percebe que seu amigo ficou ainda mais forte. Um tempo atrás, o Prota usou esse poder e a Verônica disse que de fato é impressionante. Ele explica que deu energia vital para as plantas crescerem rapidamente e aprendeu isso na biblioteca sobre magia ofensiva que manipula as plantas e decidiu tentar fazer em meio às suas táticas. Entretanto, enquanto dizia isso, ele se sente tonto e quase desmaia, com a Verônica pegando ele antes de cair. Ela pergunta se está bem, e ele cogita se ficou sem magia, já que o livro não disse que a técnica era complexa. Ela conta que é como pensou. Isso porque destruir é mais fácil do que curar, e a magia de cura consome muito mais poder do que a magia ofensiva. Ele percebe que terá que escolher com cuidado quando irá usar a técnica. Após se lembrar disso, percebe que a hora chegou, já que nunca teve talento para a magia ofensiva, e terá que compensar essa desvantagem. Sirius faz outro movimento e corta a árvore no meio com seu ataque. Will fica surpreso com a diversidade de ataques, já que tem um tornado violento de grande escala, além de lâminas que cortam até a árvore e uma proteção feroz que acerta qualquer alvo que se aproxima dele. O Prota percebe que era o esperado de um prodígio. Ele fecha seu punho e avança com toda a velocidade. Sirius avisa que é inútil, já que mesmo que tente, nunca irá conseguir. O Prota é acertado, mas mesmo assim, sorri. Isso chama a atenção do Sirius, que fica sem entender até ser acertado no ombro por um galho perfurante. Ele tenta entender o que aconteceu, e o Will explica que o tornado não pode proteger o subterrâneo, e as raízes da planta pegaram boa parte da arena. Sirius olha frustrado para o supervisor, e o Prota, vendo isso, pergunta se por acaso se importa tanto assim com o professor Bode, já que os dois parecem completamente incompatíveis. O prodígio responde que esse professor o ensina muito, mas Will questiona se essa é a única razão, já que deve ser de uma família prestigiada. Então, nem precisaria de um professor. Sirius diz que, na sua família, a habilidade mágica é tudo, idade e gênero não importam, e a pessoa mais forte se torna chefe da família. Ele finaliza dizendo que seguir o seu professor é a melhor maneira de ficar mais forte. Além disso, diz que irá terminar de uma vez, já que está com o ombro doendo. A plateia fica surpresa com a nova habilidade, assim como o Prota, já que está diante de um tornado tão poderoso que se materializou como um dragão. Sem perder tempo, o prodígio lança o seu ataque, e Will reflete que, ultimamente, tem pensado que os magos ofensivos pegaram muito no seu pé, mas sabe que ter talento não torna alguém incrível ou superior. Isso faz ele dizer que quer, mais do que nunca, derrotá-lo. E Sirius, que não entendeu, pergunta se ele disse algo. E ele responde que estava falando sozinho e coloca a sua mão no chão para ativar sua melhor semente. Uma poderosa árvore começa a nascer até finalmente materializar a Yggdrasil. Ele sabe que normalmente uma planta demora muito tempo para crescer, mas com seu poder, isso é diferente, já que quanto mais energia coloca, mais ela cresce. O tornado dragão acerta em cheio a árvore e parte ela no meio, além de destruir em várias direções. Sirius suspira fundo, já que achou fácil, e após ver um galho voando leva um susto, já que o galho que está caindo nele ficou absurdamente maior. O Prota diz que aquela planta tem uma vitalidade excepcional, e um único galho pode crescer muito. Ele se preocupa, já que não dará tempo de se defender, e é atingido em cheio pela árvore. Após ser acertado, o Prota se aproxima com sua adaga e o Sirius admite sua derrota. Com isso, Will é o campeão. As pessoas ficam sem acreditar que um curandeiro realmente venceu. O Prota conta que não esperava menos de um prodígio, e ele responde que não foi bom o suficiente. Porém, Will nega, já que definitivamente foi uma grande luta. De repente, alguém grita que está decepcionado, e um poderoso raio roxo acerta a árvore, fazendo Sirius desmaiar com tamanho poder. Bode, que efetuou o ataque, aparece destruindo a árvore, pega-o pelo braço e diz que seu discípulo é um fracasso, e por isso vai treiná-lo novamente. A plateia não acredita em tamanha crueldade. O supervisor grita para a plateia que o mesmo vale para eles, já que não consegue aceitar um curandeiro em primeiro lugar. Imediatamente todos ficam em silêncio, exceto Will, que questiona se não está indo longe demais. Ele afirma que venceu e que isso não significa que Sirius seja fraco, já que foi uma luta acirrada. Bode, com seu olhar assustador, manda não dizer uma palavra. Ele se vira, joga Sirius para o lado, na direção do juiz, enquanto diz que, no campo de batalha, a habilidade é tudo e, se perder, será tratado como um lixo. Will não gosta de ouvir isso e diz que derrotou Sirius, então provou sua habilidade. E ser curandeiro não significa ser inútil. Ele se lembra de que,
Antes de regressar, Bode era assustador ao ponto de agarrar sua camisa para caçar briga. Entretanto, o prota grita que as divisões são separadas em funções, e se não trabalharem juntos, a humanidade perecerá. Bode ouve isso e conta que seus alunos ficaram na linha de frente para ganhar tempo, para que as tropas da guarda escapassem. Porém, todos foram aniquilados por monstros menores enquanto fugiam. Seus alunos que voltaram machucados, acabaram morrendo. Ele se revolta ao ver essa cena e, furioso com a incapacidade dos curadores de salvarem seus alunos, grita que, por causa disso, Sirius quase acabou morrendo. O prota imagina que o professor Bode tinha razão. Ser fraco significa que não irá conseguir fazer nada no final, mas sabe que os monstros irão dominar tudo em breve. Quando isso acontecer, as pessoas que são fortes naquele tempo não podem ser egoístas. Ele se lembra de tudo isso e pergunta se, caso derrote o professor, ele irá reconhecê-lo. Bode gosta dessa oportunidade e manda o juiz iniciar a partida, além de levar Sirius para fora. Ele não acredita que o professor irá lutar sério contra um aluno, mas Bode diz que, como supervisor, decide as regras. O juiz olha para o lado e vê que Will realmente está preparado. Então, não vendo muitas opções, grita que terão uma luta especial entre Bode e Will. O professor, sem hesitar nem um pouco, garante que vai provar o quão lixo o prota é. Will se preocupa, já que sua magia restante está baixa e está enfrentando um oponente bem mais poderoso. Ele se prepara para ativar sua magia, mas Bode grita que é muito lento e lança uma descarga elétrica poderosa no local. Ele diz que irá ensinar os 3 motivos pelos quais sua vitória é absoluta. Primeiro, a distância é uma grande vantagem. Em segundo, a velocidade impede um oponente fraco de agir. E por último, possui um poder para finalizar com apenas um golpe. Ele avisa que é fim de jogo e pergunta se por acaso já desmaiou. O prota surge em meio à fumaça e questiona onde está o tal poder que finalizaria com um único golpe. O professor não gosta nada disso. E Will, que já sabia dos truques do professor, sabe que precisa evitar que a descarga atinja seu corpo diretamente, já que não importa o quão bom seja, se o cérebro ou o coração for atingido, não dará tempo de curar. Por conta disso, ele criou um circuito sanguíneo que conduz eletricidade facilmente. Com a adaga cravada em sua mão, ele fez o raio passar pelo seu braço, indo pela sua perna, minimizando ao máximo o dano até tudo chegar ao chão. Ele sabe que agora é hora de contra-atacar, mas o Bode diz que é uma pena, já que mal conseguiu aguentar um único ataque. Will ativa seu aprimoramento físico, mas ao tentar se mexer, não consegue. Ele não entende por que não está conseguindo conectar energia direto ao seu corpo, e o professor, após se aproximar, diz que a regra absoluta é que qualquer um que receba seu raio roxo ficará paralisado, sem conseguir se mexer. O prota sabe que isso é péssimo e levanta sua adaga, mas o Bode diz que não quer mais brincar e lança outra descarga elétrica poderosa, o que deixa a Erika chorando ao ver isso. Mas o prota de alguma forma consegue resistir. Ele olha para o Bode e imagina que definitivamente a habilidade única do cara é poderosa demais e não deixa abertura, mas, mesmo assim, está decidido a vencer. Ele coloca sua mão no chão para usar sua última carta na manga e ativa sua manipulação de plantas. A gigante árvore do tesouro cresce à sua frente. Ele reflete que aquela árvore armazena grande quantidade de água da terra e poderá usar como um escudo para dispersar o raio. Entretanto, o Bode diz que isso é inútil e lança outro raio ainda mais poderoso que os outros, que corta completamente a árvore. Depois disso, pergunta se por acaso foi o último truque, já que achou patético. Entretanto, ao passar do lado da árvore destruída, percebe que há vários cogumelos crescendo e grita, questionando: "Que diabos é isso?" Will conta que não tinha certeza se iria funcionar tão bem, já que algumas plantas e cogumelos têm esporos que crescem mais rápido com raios, e um ataque violento daquele seria perfeito para esse crescimento. Esse cogumelo é o soprador de espuma, e essa não é sua única característica. O professor ainda não entende que diabos está rolando, até que sente uma sensação estranha, já que seu corpo está dormente. O prota vê essa grande oportunidade e avança com tudo, usando seu aprimoramento físico. Entretanto, o Bode acha isso engraçado e acerta um soco em cheio antes de ser atingido, fazendo o prota vomitar com o ataque. O professor pergunta se por acaso ele é idiota, já que aquele corpo é obviamente superior e sua magia única manipula a eletricidade. Então pode fortalecer o próprio corpo de forma acelerada, ao ponto de uma paralisia não ser nada. Will fica frustrado, já que nem mesmo assim poderá vencer, e o Bode se prepara para dar o golpe final. Mas, antes de fazer isso, a Verônica surge mandando parar, já que ele está indo longe demais. Ele suspira fundo e manda ela não se meter nas coisas, já que ainda é uma novata na equipe.
Ela conta que a partida já está decidida e ir mais longe só iria machucar o Will de forma desnecessária. O bode diz que não tem problema, já que o garoto é um curador. Ela diz que é verdade, mas só no cenário em que ele ainda tenha poder mágico para se curar. E claramente está sem resistência nenhuma. O professor se enfurece com esse bate-boca e, juntando energia, diz que o prota simplesmente não tem espírito de luta. Ela se prepara também, ao ver que é inútil discutir com ele. Os dois avançam um contra o outro, mas param imediatamente ao sentirem uma presença poderosa mandando que parem. Era o diretor que apareceu na arena voando, e ainda conta que os dois brigarem é completamente sem sentido. Ele desce na arena e pede para o bode parar com isso. O professor não vê muito o que fazer e diz que tudo bem. Aunilan se vira para a Verônica e pede desculpas por não ter explicado direito. Ela não entende o que isso quer dizer. O presidente dá uma tossida e grita para todos que, com aquilo, o evento principal do exame de seleção está concluído e todos devem sair imediatamente. A plateia obedece a essa ordem e o prota segue se curando com sua magia. Ele acha uma droga que sua magia tenha acabado e não gostaria de perder. Mas a diferença de força é absurda. Enquanto pensava nisso, a Verônica o pega no colo e o leva para fora. Ele fica envergonhado, questionando o que diabos ela está fazendo. Mas ela apenas diz que ele se saiu muito bem e pede para descansar. Ele fica surpreso com essas palavras e, mesmo sabendo que se saiu bem, sabe que não foi o suficiente. A noite passou e ele, em meio às pessoas, fica imaginando que presenciou as habilidades de um mago ofensivo de primeira classe. Entretanto, mesmo com tantos gênios, a humanidade pereceu e por isso precisa ficar ainda mais forte. O prota abre a porta pedindo licença e o presidente conta que estava esperando. Ele diz que está aliviado por ver os ferimentos tratados. E Will comenta que, após seu poder mágico retornar, se cura instantaneamente. Aunilan comenta que, sendo assim, participar do treinamento de campo não vai ser um problema. O prota fica surpreso e pergunta se pode mesmo participar. Ele responde que, obviamente, sim. Afinal, foi o vencedor do evento, e inclusive os Sirius e a Erika também passaram. Ele não entende bem, já que o professor havia dito que foi reprovado, assim como todos os outros. O presidente pede para relaxar, já que isso acontece todos os anos. Afinal, o bode diz todos os anos que todos foram reprovados para despertar o senso de crise nos alunos, e assim, revelar o verdadeiro potencial. Isso porque o treinamento de campo envolve perigo, e essa é a maneira que ele vê de ser um professor de verdade. O prota acha engraçado esse jeito assustador, mas reflete que faz sentido. Isso porque, em sua vida passada, o bode lutou na linha de frente pela humanidade e, sem dúvidas, foi um herói que tentou salvar o mundo. E mesmo não concordando com as ações dele, sabe que o cara tem seu próprio orgulho. Aunilan conta que, naquele momento, o Will irá formar um grupo com estudantes de outras academias e aceitará pedidos reais de subjugação de monstros. Isso o faz imaginar que, 5 anos a partir daquele momento, em sua vida passada, os monstros foram a causa direta da destruição da humanidade. Monstros originalmente se referia a qualquer criatura que possuía poder mágico. Logo, nem todos os monstros são hostis à humanidade. Às vezes atacam pessoas, mas esse é um comportamento para sua própria sobrevivência. Caso todos entendessem a ecologia deles, seriam de grande ajuda a todos. No entanto, está ciente de que, dentro de 2 anos o mundo irá mudar. A lua vermelha irá surgir, e os monstros expostos a essa luz se tornarão violentos. Eles irão se unir entre espécies e vão começar a matar os humanos por diversão. 2 anos depois disso, o rei demônio irá aparecer, e a humanidade rapidamente cairá em uma posição de desvantagem. Os magos ofensivos, que eram valorizados no campo de batalha, irão morrer um atrás do outro. Os curandeiros, que não foram para a linha de frente, eventualmente também serão mortos pelos monstros. Daquele ponto em diante, seria questão de meses até a completa extinção da humanidade. Ele sabe que não pode deixar essa tragédia acontecer, e para isso, precisa ficar mais forte do que em sua vida passada para contra-atacar a invasão dos monstros. Além disso, precisa descobrir a causa da lua vermelha, que torna os monstros violentos. O presidente vê as expressões dele e comenta que o garoto é mesmo determinado e, inclusive, tem os mesmos olhos bonitos do dia em que se conheceram. O prota pergunta se, por acaso, os professores são cautelosos com o treinamento de campo. Ele responde que faz parte, mas diz que quer dizer outra coisa. Will não entende isso de repente. Após essa conversa, ele vai para o lado de fora e se encontra com a Erika e com a Verônica. Em seguida, vê o bode e os Sirius chegando. Will aproveita para dizer ao bode que ficou sabendo que o cara é rigoroso unicamente porque se importa com os alunos. O professor pergunta o que ele disse e responde que um lixo fraco, que nem conseguiu acertar um único ataque, deve deixar de ser arrogante.
Ele percebe que a atitude do professor não mudou e o cara passa reto, mandando trabalhar duro no campo, e ainda agradece por tratar os ferimentos dos Sirius. Will fica contente em ver um pouco do verdadeiro lado do bode, e o Sirius também agradece por ter sido curado. Ele garante que com esse treinamento ficará ainda mais forte, como o bode orientou, forte o suficiente para sempre sobreviver. Will gosta dessas palavras, e pede para de fato ficar ainda mais poderoso. Os dois tocam seus punhos, e o Prota observa que ter mais magos ofensivos poderosos certamente ajudará na luta contra os monstros mais fortes. A Verônica pede para eles irem, e ele concorda, já que passou da hora. Eles seguem viagem pela floresta Dunkel, e a Verônica explica que eles irão lidar com o pedido de subjugar os monstros daquela floresta. Serão 3 alunos das 3 academias e formarão um grupo de 4 pessoas, com um professor de uma das escolas como apoio. A Erika pergunta se por acaso os times já foram decididos. Ela responde que sim, e conta que as duas estão na mesma equipe. A Erika fica aliviada, já que entre os professores, a Verônica é a menos assustadora. Ela conta que a equipe do Will será bastante especial, mas antes de contar mais detalhes, eles finalmente chegam ao local e diz que os participantes da Silbern já estão no local. Ele reflete que, em sua vida passada, conhecia bastante pessoas dessa academia, apesar de não serem tão conhecidas assim. Mal pensa isso, e uma garota chama por ele e, sem perder tempo, lhe dá um abraço, já que estava esperando pelo dia em que poderia conhecê-lo. Ele fica confuso com esse abraço e pede desculpas, já que não faz ideia de quem a garota seja. Ela se afasta, já que entendeu a confusão, pois não conversaram direito na época, e explica que é a Marie Goldran, neta do diretor Alniram. Ele fica surpreso, já que realmente não percebeu que era ela. Ele pergunta como está se sentindo, e ela responde que está perfeitamente bem e lamenta por não ter conseguido agradecer na época. Ele comenta que não tem problema, já que o avô dela o recomendou para a Schwartz. Marie diz que também quer retribuir pelo que ele fez, e como não tinha nenhum talento para magia, se matriculou na Academia Silbern para aperfeiçoar sua esgrima. Graças a isso, ficou em primeiro lugar no exame. Ele fica surpreso com isso, e ela dá risada, já que de certa forma tem talento para espadas. Ele se surpreende ao ponto de cogitar que ela seja um monstro por ter subido tão rápido. Marie pega na mão dele e conta que poderá ajudá-lo, já que estão na mesma equipe. De repente, ela puxa seu braço, dizendo que alguém da Academia Highlight chegou e deveriam cumprimentá-lo. Erika vê isso e diz que os dois parecem estar se divertindo. A Verônica está de acordo, e conta que deveriam animar a equipe delas também. Após os dois se aproximarem da carroça, a Marie grita pelo Ren e pelo Turf. O Prota fica surpreso, já que, se não ouviu direito, ela disse Ren. O homem sai da carroça e se apresenta como Ren Kaitos, professor da Academia Highlight. Will fica feliz em vê-lo, já que era o seu mentor na vida passada e o melhor curandeiro que conheceu. Ele fica contente por estarem na mesma equipe, apesar de os dois não entenderem o porquê dessa animação. Turf também sai da carroça, e a Marie logo se apresenta para ele. O Quatro Olhos fica envergonhado por ver uma garota tão bonita, até que nota ela de mãos dadas com o Prota. Ele não gosta nada disso e pergunta quem diabos o Prota é. Will se apresenta como um aluno da Academia Schwartz, e o garoto conta que tinha certeza de que era um mago desse lugar. O professor se espreguiça e pede para fazerem o que quiserem, já que vai assistir casualmente. O Prota vê o professor se afastando e corre até ele para perguntar se, por acaso, poderia chamá-lo de mentor. Ren não entende por que faria isso, e o Prota explica que também pode usar magia de cura, mas não tem um professor, e por isso, pensou que poderia aprender com ele. Ren fica surpreso em saber que um mago ofensivo pode usar magia de cura, mas diz que, na realidade, já ouviu falar disso. O Prota pergunta se, por acaso, isso é um sim, e ele diz que pode chamá-lo como quiser. Marie corre contente, já que ouviu que o Will vai chamá-lo de mestre e, por isso, quer chamá-lo disso também. A Erika vê tudo isso e conta que o grupo do Prota é bem amigável. Naquela subjugação, cada grupo cuida de uma área e irá operar a partir de uma cabana como base. O território dos lobos é um pouco mais profundo, então o Will, Marie e o professor irão partir imediatamente, já que, em combate real, os curandeiros não vão para a linha de frente. Enquanto caminham, a Marie pergunta se um professor curandeiro irá mesmo para a linha de frente. Ele responde que é o supervisor, e por isso estará presente, além de avisar que não gosta de ser formal. Ela diz que gostou de saber disso, já que não irá se segurar. O Prota não sabe se entendeu bem o que ela quis dizer com não se conter. Ela sorri diante dos goblins que estão se aproximando, e após pegar sua espada, faz uma matança com um único golpe em cada monstro. Após terminar, ela comemora em cima da pilha de goblins mortos. Will fica surpreso, já que teve 2 visões diferentes de como a Marie era.
Ela continua matando os monstros que vão aparecendo, e o Will continua surpreso, já que a habilidade dela com a espada é gigantesca e acredita que talvez a garota sozinha consiga limpar o lugar. Entretanto, Marie logo se cansa ao ver que há muitos monstros aparecendo. Ren, que está observando, comenta que a neta do diretor é impressionante, mas possui muitas aberturas, já que é excelente ao atacar, mas é fraca quando está cercada. Dito isso, pede para o prota cobri-la, e ele finalmente percebe que vai lutar contra monstros pela primeira vez. Um goblin bizarro aparece, e o Will fica receoso por um momento. Ao ver isso, o professor coloca a mão no ombro dele e pede para relaxar. Ele ouve isso e se sente como na vida passada. Por isso, se prepara e ativa o seu aprimoramento físico e, com uma velocidade absurda, corta todos os goblins que estavam rodeando a Marie. Em seguida, ele vai até as costas dela e diz que está contando com ela. Os dois seguem derrotando os monstros, e o professor acha incrível o trabalho em equipe. Will acha ótimo que a faca está funcionando contra os monstros, já que foi uma faca que a Verônica deu de presente e é extremamente afiada. Já a Marie fica impressionada com o Will, já que é habilidoso usando uma faca e tem um poder explosivo incrível. Entretanto, o professor aparece tocando nos dois e diz que já está bom para um primeiro dia e pede para voltarem. Marie se sente estranha, já que simplesmente ficou mais leve. O prota explica que isso é graças ao mentor deles. Isso o faz lembrar da vida passada. Caso fosse medir a magia de cura, existiriam indicadores como a gravidade dos ferimentos que podem ser curados e os tipos de doenças. Mas o ponto forte do Ren é a velocidade de recuperação, já que cura tão casualmente que a pessoa nem percebe que foi curada. Quem não é curandeiro não entende o quão incrível isso é, e inclusive, uma vez perguntou sobre isso a ele, mas o professor disse que não poderia fazer coisas exibidas assim e que, caso as pessoas estejam curadas, isso é o que importa. O prota se lembra de tudo isso e diz que, apesar de o mundo não perceber, o Ren é o melhor curandeiro do mundo. Já de noite na cabana, o professor conta que, naquele dia, todos fizeram uma boa nota para passar. Entretanto, o Turf não concorda, já que todos voltaram ilesos e por isso não fez nada. Ren levanta sua tigela e conta que fez sim, já que está fornecendo cura através das refeições. E esse é um dever de curandeiros também, e se sente orgulhoso, já que o sabor daquela comida tem um pouco do seu tempero. Marie diz que ele é realmente incrível, já que além de ser curandeiro, também conhece bem as linhas de frente. Ele explica que as linhas de frente têm mais feridos, e caso trate as pessoas lá, o seu conhecimento acaba aumentando eventualmente. Turf acrescenta que o professor viaja o tempo todo para diversos locais e por isso não ensina regularmente na academia. Marie fica surpresa com isso e pergunta se por acaso não é perigoso. Ele responde que tem confiança na sua própria capacidade de fugir. Entretanto, o prota discorda em seus pensamentos, já que sabe que o Ren nunca fugiu uma única vez quando se tratava de salvar pessoas. E ele sabe que foi um grande golpe para a humanidade perder o professor. Isso porque não era apenas um excelente curandeiro, mas era um dos poucos que sabiam o que fazer em combate de verdade. Ele vê o professor sorrindo, como sempre fazia, e decide que, naquela vida, jamais irá deixá-lo morrer. E assim, a noite vai passando. Ao mesmo tempo, no meio da floresta, vários monstros estão reunidos, e um deles está segurando o poder da lua vermelha, que está deixando todos os goblins presentes no estado de violência, assim como outro monstro extremamente mais poderoso. No dia seguinte, o grupo partiu novamente para subjugar os goblins. No dia anterior, eles compartilharam bastante informações para melhorar o trabalho em equipe, já que, naquele ritmo, iriam terminar rápido a missão. No entanto, eles estavam caminhando tranquilamente até que o professor diz que irão retornar. Marie não entende o porquê, já que não derrotaram nenhum monstro naquele dia. E o prota questiona se, por acaso, há algo na frente deles. Ele responde que é o oposto, já que não há sinal de nada. Também explica que os goblins têm um forte senso de território e, quando algo estranho se aproxima, eles avançam, como fizeram no dia anterior, mas já andaram tudo aquilo e não surgiu um único monstro. E conta que está preocupado quanto a isso e avisa mais uma vez que irão retornar para se reagrupar com o outro grupo. Marie conta que provavelmente o grupo da Verônica tenha uma base perto daquele lugar, e o professor concorda e diz que irão para lá. Eles mudam de direção, e o prota não gosta nada disso, já que as coisas estão estranhas. Após chegar perto do local, eles abrem os arbustos, e o prota se assusta ao ver a Erika amarrada em um tronco. Imediatamente, a Marie corre para salvá-la, mas pisa em uma armadilha e é sugada para o chão. Will grita por ela, mas a garota pensa rápido e, usando sua espada, crava na borda do buraco, conseguindo se salvar a tempo. O prota reflete sobre a armadilha
e sobre terem usado a Erika como isca, mas o professor grita que algo está se aproximando. No mesmo instante, várias flechas aparecem voando na direção deles, mas o Will reage a tempo e destrói todas. Em seguida, uma legião gigante de goblins aparece, e mesmo a Marie saindo do buraco, se dão conta de que estão completamente cercados. Will se desespera, já que os monstros estão agindo com inteligência, caçando os humanos. E isso é exatamente como os monstros após a Lua Vermelha. Ele sabe que isso está errado, já que isso não deveria acontecer pelos próximos 2 anos. De repente, a Erika dá um gemido e o Prota fica aliviado, já que ela está viva. Ele junta sua magia, já que ganhou o poder de luta exatamente para aquele momento. Marie comenta que nem sabe por onde começar, mas o Will pede para deixar com ele e, usando sua magia no chão, faz nascer vários cipós que criam golems de madeira. Ele comenta que ela não precisa estar na linha de frente e cita que, quando os arqueiros se posicionam atrás das unidades de combate corpo a corpo, é fácil explorar aberturas. Marie junta sua energia, já que entendeu o recado, e ataca em grande escala para quebrar a formação dos monstros. Após terminar, ainda pergunta o que acharam do seu poder de fogo total. Entretanto, um monstro surge em suas costas, mas o Prota aparece dando cabo dele. O professor conta que irá resgatar a Erika, e o Prota pede por favor para fazer isso. Só que nesse instante, ele sente uma sensação ruim e se lembra que os efeitos da Lua Vermelha incluem tornar os monstros violentos, mas também fazem monstros de diferentes espécies trabalharem entre si. Ao ver o monstro que apareceu, o Prota logo percebe que é um ogro escondido no subsolo e se preocupa, já que, daquela distância, não irá conseguir chegar a tempo, e não acredita que o trágico destino que aconteceu em sua vida passada irá acontecer novamente, e ainda mais rápido. O ogro não perde tempo e ataca com o seu punho flamejante. Entretanto, Rain ativa sua habilidade e desvia do ataque com uma velocidade absurda e ainda acha engraçado que quase foi acertado. O Prota, vendo isso, se questiona se por acaso foi aprimoramento físico e se o seu mentor realmente usou magia de cura de forma ofensiva. O ogro não perde tempo e ataca mais uma vez, só que ele desvia e salta nas costas do monstro e, usando sua habilidade na cabeça do alvo, coloca o gigantão para dormir. Will corre até ele para comentar sobre o que presenciou, e ele responde que um bom mentor também aprende com o seu discípulo, já que pensou em usar a magia de cura de forma ofensiva apenas naquela hora. Os dois acham incrível isso e desamarram a Erika rápido para poderem sair dali. O Prota aproveita para perguntar se, com a força do professor, não poderia eliminar todos os goblins. Ele olha para os monstros e manda parar de ser idiota, já que apenas colocou o orc para dormir e, mesmo sendo um monstro, não tem intenção de machucá-lo. Dito isso, sai correndo, já que sabe que quando o orc acordar, estará se sentindo ótimo. O Prota percebe que definitivamente seu mentor não mudou. Eles seguem fugindo, e os goblins apenas ficam olhando, já que desistiram de perseguir, pois tiveram muitas baixas. Após se afastarem o suficiente, o Prota comenta que deve ser o suficiente. Então Ren começa o seu tratamento com a magia de cura, e logo a Erika desperta, sem entender onde está. Will começa pedindo desculpas por perguntar algo logo após ela ter acordado, mas questiona o que aconteceu e por que estava sozinha. Ela se desespera, já que nem sabia que estava sozinha, e diz que a subjugação do dia anterior ocorreu bem, mas sempre que se deixa levar algo ruim acontece, e, quando acordou de manhã, a professora Verônica tinha ido embora, e apenas deixou um bilhete para trás dizendo: "Aguarde meu retorno." Acabou que o grupo discutiu sobre isso, e os 2 membros da equipe foram atrás da professora, e ela acabou sozinha. O Prota não gosta nada disso, já que é a cara da Erika dizer não, mas a situação foi séria e a garota poderia ter morrido. Isso o deixa furioso, já que nenhum grupo estava preparado para o que aconteceu, pois os monstros estão em outro patamar na forma violenta. A Erika continua sua explicação, dizendo que entrou na floresta e sentiu um cheiro doce e, depois disso, não se lembra de mais nada, a não ser acordar junto a eles. O professor acha isso terrível, já que aparentemente os goblins usaram algum tipo de droga indutora do sono. Além disso, fizeram uma armadilha e trabalharam em equipe com um orc e definitivamente não faz ideia do que está acontecendo, mas conta que não é hora de pensar nisso, já que precisam se reagrupar com o restante do grupo dela. Após um tempo caminhando, a Erika diz que já vão chegar, mas fica completamente assustada ao ver que sua base foi completamente destruída. Marie conta que pesquisou de antemão e descobriu que os goblins são muito territoriais, o que significa que eles normalmente não saem de seu território. Então, uma base longe deles deveria significar que é segura. Dito isso, não entende o porquê de tudo isso estar acontecendo. O Prota reflete que esses ataques contra os humanos
são definitivamente uma característica dos monstros após a lua vermelha e não sabe como explicar isso. Rain nota que não há nenhum sinal de luta e acredita que os outros dois fugiram para algum lugar e, por isso, pede para se separarem, já que precisam encontrá-los, e que os três encontrem o Turf para saírem da floresta. Além disso, não é para presumirem que a base deles estará segura, e por isso é para ficarem atentos. Imediatamente, eles voltam para a base e gritam se o Turf está bem. O garoto, sem entender nada, pergunta por que voltaram cedo, já que o almoço ainda nem está pronto. Marie fica aliviada por vê-lo seguro e o Will manda se apressarem, já que precisam ir embora logo. Porém, ele percebe algo e diz que é meio tarde demais, já que estavam sendo seguidos. A Erica fica completamente aterrorizada com a quantidade de monstros que há na frente deles. Will conta que estava refletindo sobre o quão patético tem sido e elas não entendem o que quer dizer. Ele afirma que acredita fielmente que os três podem vencer aqueles monstros. Ele apenas avisa que, contra uma horda enorme, o trabalho em equipe será crucial e diz para a Marie não avançar muito como fazia antes, já que deve acertar os golpes em segurança. Ele invoca seu golem de madeira para cuidar da vanguarda. Em seguida, pede para a Erica parar o avanço dos goblins usando a chama dela. Ela se preocupa, já que foi pega tão facilmente antes e não será muito útil. Mas Will diz que está tudo bem, já que as chamas dela são extremamente úteis. Ela se enche de confiança e dispara seu fogo para todas as direções, criando uma parede enorme de chamas que faz os goblins ficarem acuados. Ela comemora por ter conseguido, já que assim, o grande número de goblins não poderá atacar de uma vez. Entretanto, Will se assusta ao ver um dos monstros mais poderosos atravessando o fogo como se não fosse nada. Ele sabe que definitivamente aquele monstro está em um nível diferente dos goblins e manda o seu golem de madeira avançar. Em seguida, a Erica coloca a invocação em chamas para agarrar o orc com mais eficiência, já que o monstro começa a arder em chamas. Marie aproveita essa brecha e acerta uma espadada que faz o monstro sair voando. As duas garotas comemoram o trabalho em equipe, e o Prota admite que foi muito bom. Entretanto, não foi o suficiente, já que o monstro está se regenerando do corte que levou. Marie comenta que provavelmente precisam ficar atacando até o monstro não conseguir mais se regenerar. E o Prota se preocupa, já que não sabe se existe um limite para a regeneração do orc, e por isso, não há garantia de que poderão derrotá-lo apenas atacando continuamente, e acredita que deve existir um método certo. De repente, elas gritam que algo está se aproximando, e de fato, parece como um laser na direção do Will, que bloqueia achando que fosse alguma magia, mas na verdade era apenas um goblin. Isso porque o orc está usando os goblins menores como bala de canhão. O Prota não gosta nada disso, já que será problemático, e um deles voa na direção da Erica, mas a Marie entra na frente com sua espada e rebate o monstro como se fosse uma bola de beisebol. Em seguida, pede para o Will fazer o que está pensando, já que ela percebeu que ele bolou um plano, e por isso irá cuidar da defesa. Imediatamente, o Prota avança, já que poderá deixar a proteção da casa com ela, e imagina que os goblins, no geral, poderão ser bloqueados com o golem de madeira e com as chamas da Erica, e os goblins que são arremessados serão contidos pela Marie. Por isso, tudo o que resta é derrotar o ogro. O monstro vê essa aproximação e ataca, mas ele desvia e contra-ataca em várias direções. Entretanto, isso deixa o monstro mais furioso, a ponto de ficar rugindo, mas isso só cria uma abertura para o Will se aproximar pelas costas, conseguindo usar sua habilidade de cura Fúria Vital. O coração do monstro entra em colapso, e todo o seu corpo começa a ser destruído até finalmente ser finalizado, caindo duro no chão. Will imagina que foi apenas necessário fazer a regeneração do ogro trabalhar excessivamente, a ponto de se descontrolar e explodir completamente por dentro, e que não poderá se regenerar a partir disso. Dito isso, ele fica mais aliviado, já que agora tudo o que resta são os goblins menores. Ele sai matando os goblins, assim como a Marie, que faz um limpa no campo de batalha. Ele fica aliviado que conseguiram. A Erica fica cansada e a Marie comemora, já que foi uma vitória completa. O Prota concorda, já que a coordenação de todos foi ótima e, de alguma forma, conseguiram com sucesso, mas ele pede para não comemorarem tão cedo, já que não é o fim, pois existem mais monstros naquele lugar. Mal diz isso, e um tornado gigante surge em meio à floresta, e mesmo vendo de longe, eles concluem que é a habilidade dos Sirius. Will diz que se forem na direção do tornado, irão conseguir reagrupar com as outras equipes. De fato, o prodígio está no lugar, e após a equipe chegar, o garoto conta que fica feliz em ver todos bem. De repente, alguém chama a atenção deles. Era o Bode, questionando se a composição do grupo não está estranha,
já que nem mesmo está vendo o instrutor deles. Mal diz isso, e o Ren aparece com os 2 alunos que estavam faltando, e imediatamente o prota corre até ele, já que todos estão bem. O professor responde que sim, já que foi conveniente um tornado ter se formado no meio da floresta, que basicamente indicou o caminho, e conta que também está feliz que todos se saíram muito bem e acreditou fielmente que ninguém iria se machucar. Todos ficam felizes com esse desfecho. Bode conta que estão agindo como se a atmosfera estivesse calma, mas está sentindo que falta alguém. O prota conta que realmente está faltando a Verônica, e o supervisor diz que não está particularmente preocupado com ela, mas não podem recuar deixando alguém para trás. Ren sugere ficar para trás vigiando os alunos e que aqueles que são bons em agir sozinhos deveriam se separar para procurar. Bode concorda com esse plano e pede para o Will e para os Sirius caçarem pela professora. Eles concordam, e o prota adentra na floresta e sabe que aperfeiçoou sua audição para sentir a presença de seres vivos. E, mesmo não sendo prática o suficiente para distingui-los, irá usá-la mesmo assim, além de procurar a moda antiga. Mal pensa nisso, e avista a professora, que por sinal parece ótima, mas após a Verônica se virar, ele nota que ela está segurando uma pedra vermelha, que por sinal está transbordando uma aura maligna. Ele fica em choque ao ver isso, e se preocupa se aquela luz vermelha é a mesma da lua vermelha. A garota guarda a pedra em seu bolso e pergunta o que ele está fazendo em um lugar como aquele. Ele explica que estava procurando por ela, já que os monstros enlouqueceram. Então o treinamento de campo termina por ali. Verônica diz que entendeu e passa por ele pedindo para irem embora, mas Will grita para esperar e questiona sobre a pedra que estava segurando. Ela responde que não era nada, mas ele não aceita isso, já que sabe que tem algo acontecendo e, inclusive, ela sumiu por muito tempo, deixando os outros alunos para trás. Então, tremendo, pergunta mais uma vez sobre a pedra, mas ela apenas respira fundo e, segurando sua espada, pede desculpas, já que não consegue ser muito exigente com seus métodos. E por isso, ajudaria muito se ele ficasse quieto a respeito disso. O prota se assusta com a reação dela, e a garota chama para ir embora mais uma vez, além de ressaltar para não se preocupar, já que não fará nada de ruim. Depois disso, ele não conseguiu dizer mais nada para ela, já que era impotente perante sua professora. E após caminharem, eles finalmente chegam ao grupo. Eles vão para a carroça, e enquanto seguem viagem, ele só consegue pensar que nunca teve motivos para duvidar da sua professora, da sua amiga da vida passada. Com isso, o treinamento de campo acabou, e o prota lamenta por não ter conseguido dormir direito, já que não para de pensar se a Verônica está envolvida com a lua vermelha. Enquanto caminhava, algo chama sua atenção, já que a Verônica está conversando com alguém no portão de saída. Ele decide usar sua ocultação de presença e se aproxima para descobrir o que está acontecendo. O homem comenta que recebeu o pedido dela para sair da academia e questiona para onde está indo. Ela apenas passa reto e diz que são negócios pessoais. Will acha estranho e acredita que talvez tenha algo a ver com a pedra vermelha, e sabe que não tem outra escolha senão segui-la. Ela chega até a cidade e o Will continua seguindo. Só então ele para pensar que, caso esteja errado sobre o que está pensando, não passa de um perseguidor pelo que está fazendo. Entretanto, não se pode dar ao luxo de se preocupar com mal-entendidos. Não se houver uma chance de aprender algo sobre essa tragédia, e também para limpar o nome da Verônica. Só então ele se toca que é a primeira vez que volta nesse lugar após regressar. Depois que se formou na academia de cura, a atividade de monstros já havia se tornado um grande problema, e foi enviado para campos de batalha por toda parte e tem quase certeza de que esteve nessa cidade naquela época. Imediatamente ele se lembra de outra coisa ao ver a Verônica comprando algo com um vendedor, mais especificamente pão de mel. Isso porque, na sua vida passada, os dois comiam isso juntos. Na época, ele deu apenas uma mordida e disse que estava incrível. Ela concorda, e não é à toa que o lugar é um sucesso. Ele explica que é um instrutor, então nunca saía, e muito menos comprava comida dessa forma. E pergunta se, por acaso, ter nascido em uma família de comerciantes fez com que ela comesse esse tipo de comida sempre. A Verônica responde que sim, só que isso vai além da sua criação, já que é uma regra pessoal parar em uma padaria sempre que vê uma. Ela, ainda criança, vivia acompanhando seus pais em viagens de negócios e, mesmo adulta, sempre ia para os campos de batalha por todo o mundo e assim conheceu muitas pessoas. Ressalta ainda que quase nunca vê a maioria dessas pessoas uma segunda vez, e mesmo que veja, todos sempre mudam demais ao ponto de se parecerem outras pessoas. Por isso, não quer se arrepender quando isso acontecer, e se proibiu de dizer, vou deixar para mais tarde. Ele diz que faz sentido, já que ela sempre fala as coisas diretamente, e ela acha incrível, já que não tinha percebido que ele a via dessa maneira, e conta que também não sabe quando irá morrer.
O prota pede para não dizer algo tão deprimente, mas ela reforça que não está sendo pessimista, já que não planeja morrer tão cedo e está apenas vivendo o seu melhor. Então toca no corpo dele, e com todo o seu charme pergunta se por acaso ele irá protegê-la. O prota, envergonhado, responde que definitivamente irá. Após se lembrar disso tudo, Will sente uma dor no peito, já que no fim deixou a Verônica morrer, e desta vez, jurou que iria protegê-la. Por isso, precisa saber a verdade com seus próprios olhos. Ele continua seguindo a professora, independente de por onde ia, até que percebe que ela está indo para um lugar obviamente suspeito. Ele decide fortalecer ainda mais o seu disfarce, já que não sabe se a Verônica irá ficar bem. Ela entra pela abertura nas barras que dá para os esgotos e ele continua seguindo até que finalmente para ao escutar uma voz. O homem encapuzado pede desculpas por chamá-la a um lugar como aquele, mas como o assunto é importante, não teve outra escolha, e após retirar seu capuz, pede para mostrar o item que haviam discutido. Ela coloca a mão no bolso e mostra a pedra vermelha, o que dá um susto no garoto, que, ao pegá-la na mão, comemora o quão maravilhoso aquele item é. Ele conta que definitivamente ela tem talento e sempre irá acreditar nisso, já que agora o desejo deles com a igreja está mais alinhado. Então finaliza dizendo que agora estão mais próximos da lua vermelha. O prota leva um susto ao ouvir essas palavras, já que temia o pior, pois está conectado à lua vermelha, mas não sabe o que a igreja tem a ver com isso. Entretanto, neste momento, sua magia de ocultação acaba, e imediatamente os dois sentem a presença dele. Will não acredita que sua magia acabou justo no momento mais crucial da sua vida, e a Verônica, sem pensar duas vezes, avança na direção dele, congelando seu coração ao ver isso. Ele grita pela Verônica, e ela, em sua frente, diz que pelo visto, no final das contas, foi seguido por ele. Ela está bloqueando uma serpente gigante que o atacou. O homem se aproxima dizendo que ela deveria ter vindo sozinha e acha triste, já que o acordo deles foi quebrado e realmente havia pensado que poderia ganhar uma nova camarada para a ordem deles. Ela mata o monstro e avisa que irá dizer que aquilo foi um acidente. Ele fica aliviado, já que tirou conclusões precipitadas, e diz que nesse caso, é só descartar a testemunha, e a ordem irá aceitar isso com prazer. Entretanto, ela aponta sua espada, recusando a proposta, já que está naquele lugar para investigar, e não tem intenção nenhuma de sacrificar um aluno precioso. O prota pede desculpas, já que precisa entender o que está acontecendo. Ela conta que foi um erro não ter explicado antes. Então conta que, no dia em que estavam na floresta, havia sentido algo estranho. Foi então que ela encontrou os monstros em um estado de fúria. Outra coisa que ela também achou foi uma pedra vermelha no chão. Ela a pegou em sua mão e decidiu imbuir um pouco de magia, e quando fez isso, a pedra emitiu uma luz ainda mais forte. Nesta hora, o cabelo de uva apareceu, dizendo que não imaginou que encontraria uma companheira de fé naquele lugar e acredita que foi uma orientação divina e a prova de uma missão que foi concedida a ele próprio. Ela questiona quem diabos ele é, e o cara avisa que até quer revelar muitas coisas, mas possui algumas regras. Basicamente, caso queira saber mais sobre eles e sobre a pedra, existem duas condições. Primeiro, deve manter a pedra brilhando usando magia, e a segunda condição é que não deve contar para ninguém sobre isso, além de ir sozinha para o local que irão designar para poderem testar a confiabilidade dela. E ele já pede desculpas por colocá-la à prova dessa forma, e espera realmente que se torne uma deles. Após contar tudo isso, ela diz que havia pretendido investigar como uma infiltrada, e por isso, havia intimidado ele na floresta, dizendo que algo ruim iria acontecer se ele não deixasse isso de lado. Will fica depressivo, já que apenas aquelas palavras não explicariam o suficiente, e ela se desculpa, já que ele tem razão. De qualquer forma, o prota conta que está realmente aliviado por ela não ser uma pessoa má. O cara conta que está mais triste ainda, já que, pelo visto, ela não tinha intenção de entrar na ordem e, por isso, solta a pedra na direção da água e diz que é uma pena ter que descartar alguém tão talentosa. Will não entende por que o cara está jogando na água a pedra que recebeu. A luz do item fica cada vez mais intensa, e os monstros daquele lugar começam a entrar no estado de fúria. Por conta disso, várias serpentes emergem da água, e o cara acha isso magnífico, já que mesmo entre os membros da ordem dele, são raros aqueles que entram em estado de fúria. O prota observa essas serpentes, que são, na verdade, dragões da água, e sabe que são muito fortes. Verônica conta que tem 8 no total, e Will pede para ficar com a metade. Entretanto, ela avança e avisa que não será necessário, já que, com o seu ataque mágico investida da ventania, conseguiu cortar a cabeça de todos os monstros em instantes. O prota se surpreende com tamanha habilidade, apesar de não esperar menos dela. Entretanto, as coisas não acabam por aí,
já que os monstros seguem atacando mesmo sem a cabeça, e ela é forçada a se esquivar. Ela não acredita que exista algo problemático, já que até onde sabia, não importa o quão forte seja uma geração, ela deveria morrer instantaneamente após perder a cabeça, e mesmo assim os monstros recuperaram suas cabeças como se não fossem nada, e isso é algo que nenhuma magia de cura poderia fazer. O Prota também se prepara para a batalha, já que está vendo que tem algo de errado, e até imagina o que poderia ser. O dragão vai para cima dele, mas Will desvia, e vendo uma oportunidade, acerta um ataque em cheio com sua adaga, mas como pensou, o corpo é macio demais para penetrar. Ele recua, já que pensou em algo, e grita para a professora que há algo que quer testar, e por isso, pede por favor para que ela fique para trás. Ela se afasta, mas pede para que não exagere muito. O Prota diz que irá exagerar só um pouquinho e ativa seu aprimoramento físico, liberação do limitador. Com todas as suas forças, ele gruda na cabeça do dragão e puxa o monstro para cima, revelando que, na verdade, é outro monstro bem maior. A Verônica finalmente entende do que se trata, já que estava achando estranho os monstros não morrerem após terem a cabeça cortada. Isso porque não eram cabeças, e sim tentáculos. Este monstro é o Octodraco. O homem acha incrível que um garoto viu a verdadeira forma do dragão em instantes, e acha definitivamente maravilhoso. Ele conta que a Ordem não busca habilidade de combate e diz que ele não passa de um incômodo. Também sabe que, nesse ritmo, estará indo contra a vontade da Ordem e, por isso, se apresenta como Allroot, além de garantir que vai tomar as medidas cabíveis com suas próprias mãos. Imediatamente, o Prota pede para que a Verônica tome conta do monstro. Diz isso já que está ciente de que a espada mágica dela é bem eficaz contra o corpo mole do monstro. A professora apoia essa decisão, mas diz que não poderia colocar um aluno em perigo. Mas mesmo assim ele pega na mão dela e ativa o seu aperfeiçoamento físico. Em seguida, conta que irá retornar logo após derrotar o vilão e pede por favor para que fique em segurança. Ela vê confiança nessas palavras e diz que está tudo bem e pede para tomar cuidado com uma coisa específica, já que acredita que o cara seja outra coisa. Ele se toca no mesmo instante do que se trata, e antes que ela termine de falar, ele avança, já que entendeu o recado. Allroot fica surpreso com essa velocidade e diz que irá brincar também. Will prepara sua adaga e ataca com toda a força, mas o cara bloqueia com seu cajado. O Prota continua atacando e o cara continua defendendo, e acha maravilhoso, já que um garoto tão novo é bem talentoso. Entretanto, ao recuar, acha estranho, já que foi arranhado na bochecha, e percebendo que está doendo muito, diz que não é um problema, já que pode simplesmente curá-lo. Antes disso, o que a Verônica queria dizer era que a Pedra Vermelha tinha um fluxo de mana com um comprimento de magia ofensiva, e em outras palavras, o Allroot é um curandeiro que pode lutar assim como ele. Will fica intrigado e pergunta se, por acaso, criou métodos de luta usando magia de cura. O Cabelo de Uva responde que obviamente não, já que jamais iria pensar em tais coisas e, segurando seu cajado, dispara outro ataque, já que é uma das coisas que aprendeu dentro da Ordem Misteriosa. O Prota fica surpreso, já que aparentemente, mesmo na sua outra vida, existiam métodos para curandeiros lutarem, e ele não sabia disso. Isso o deixa furioso, já que tudo poderia ter sido diferente. Allroot, vendo que Will tem bastante talento, diz que está com inveja e que adoraria que ele conhecesse uma certa pessoa da Ordem. Por isso pergunta se por acaso estaria interessado em ingressar. Entretanto, ele responde que só pode ser uma brincadeira, já que nunca se tornaria um deles e, curioso, afirma que isso não aconteceria mesmo se renascesse 1000 vezes. Allroot percebe que isso não é brincadeira e diz que é uma pena. Então, em um piscar de olhos, ele se aproxima, já que não tem outra escolha a não ser eliminá-lo. Will bloqueia o primeiro ataque e percebe que o aperfeiçoamento físico, quando usado, é bastante poderoso e pensa sobre o culto de que esse cara faz parte, sobre a magia de cura e a magia ofensiva, e simplesmente que há muitas coisas que ainda não entende bem. Por outro lado, poderá usar seu oponente para responder à maioria das suas perguntas e assim evitar uma tragédia. Ele contra-ataca usando a adaga e, vendo uma brecha, acerta um chute em cheio que lança Allroot para longe. O Cabelo de Uva fica surpreso com essa força e admite que naquele ritmo poderá até mesmo perder. Então ele levanta seu cajado e diz que aceita estar lhe apoiando. Usando a Pedra Vermelha, ele ativa o aperfeiçoamento corporal e seus olhos ficam vermelhos, além de seu corpo também entrar em mutação, fazendo seu braço ficar parecendo o de um monstro gigante. O Prota logo percebe que aquilo vai muito além do aprimoramento físico normal da magia de cura, e por isso pergunta quem diabos ensinou aquele tipo de magia.
Alrut responde que foi tudo graças aos ensinamentos do culto e explica que sempre viveu descuidadamente, sem pensar na vida. Também foi contratado como curandeiro por um certo esquadrão mágico e sempre trabalhava seguindo ordens de algum cara arrogante. Então, como sabe que o Prota também é um curandeiro, acredita que um dia irá entender tudo isso, já que o mundo está cheio de pessoas que não valem a pena serem salvas. Foi quando o culto lhe entregou a Pedra Vermelha como fonte de poder. Ele finaliza dizendo que foi a partir desse momento que sua vida começou a brilhar. Entretanto, Will diz que, apesar de não saber se o cara percebeu definitivamente o que está fazendo de errado, avança, já que se as coisas continuarem assim, muitas pessoas irão morrer. Alrut bloqueia com seu braço mutante e diz que está tudo bem, já que a seita havia mencionado isso. Diz isso e joga o Prota contra a parede com toda a força que tem. Em seguida, conta que a justiça venceu e não há o que fazer. Will não aceita nada disso e lembra que, em sua vida passada, tanto o seu mestre quanto a Verônica morreram, tudo por causa desse cara. Mesmo com o seu braço destruído, ele se levanta, e Alrut questiona o que irá fazer sem nem mesmo poder usar o braço. Mal diz isso e leva um susto, já que o Prota, completamente do nada, deixou seu braço novo como uma folha. O cabelo de uva simplesmente não entende como as lesões foram curadas instantaneamente, e não faz ideia de que tipo de cura é essa. O Prota, cansado disso tudo, transborda toda a sua energia, dizendo que ele irá pagar com uma dor pior do que a morte por tudo o que fez. Alrut avança, garantindo que dessa vez irá matá-lo instantaneamente, sem dar chance de se curar, e Will faz o mesmo, então os dois colidem seus socos. Alrut começa a sentir uma dor intensa a ponto de gritar, mas o Prota manda não gritar ainda, já que mal começou, pois ainda não o derrotou por completo. Então, com um poderoso soco, ele acerta em cheio o queixo do mano, que sai voando como uma bola de ping-pong, acertando o teto do esgoto e caindo no chão inconsciente. Ele se aproxima e avisa que irão continuar a conversa mais tarde e se lembra de que a Verônica também está em batalha. Entretanto, naquele momento ela estava canalizando sua energia e, após fazer isso, desfere um único ataque tão poderoso que seu corpo não parava de transbordar sua magia da espada. Ela finaliza o monstro em pedaços e pergunta se por acaso ele terminou também. Além disso, pede desculpas, já que o monstro tinha uma regeneração absurda, e por isso demorou. Ele diz que está tudo bem e que vão acordar o Alrut, já que estão empolgados para que o cara revele tudo o que sabe sobre o culto e a Pedra Vermelha.